Fala aí, arquiteto, Júlio na área. Fala, engenheiro, Jonas na área. E começamos mais um AECTech, aquele podcast da tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. Hoje a gente está com uma dupla dinâmica aqui, hoje na SPBIM e no AECTech. Sim, é uma honra aí continuar essa caminhada com o pessoal que vem lá do Sul e tá aqui com o Cícero, com o Jorge da ConstruFlow, e eu vou deixar ele se apresentar aí rapidamente, depois a gente vai bater um papo. Beleza. Então tá, cara, obrigado pelo convite, um prazer pra gente estar aqui. E pedimos para vir, né? Porque, cara, a gente gosta demais do trabalho de vocês e parabéns pela difusão aí do conhecimento, que é mais importante. Sou o Cícero, sou um dos sócios fundadores da ConstruFlow, e ao longo aí do nosso podcast a gente vai justificar porque a construção da plataforma, que foi muito interessante. Mas a ideia é vir aí, trocar informações sobre BIM, sobre empreendedorismo e a vida geral aí das dificuldades que a gente tem da arquitetura e da engenharia. Obrigado pelo convite. Boa. Eu sou o Jorge, trabalho na ConstruFlow com a parte de crescimento, né? Então, criando estratégia, passando vergonha. Então, se vocês puderam ver uns vídeos aí, é coragem e vergonha mesmo, né? Mas jornada com o Cícero, das loucuras assim que a gente foi fazendo já há algum tempo, e trabalho com a construção civil também já há bastante tempo, assim, vivi tanto a parte de projetista quanto a compatibilização, enfim, e também faço humor na internet com o Pina Depressão, se vocês já viram. Você que é do Pina Depressão? Puta, muito bom, cara. Tem eu e mais um amigo, mas a maioria das postagens são de vivências, desabafos. A maneira de falar a verdade, brincando, né? Não é à toa que as pessoas se identificam, né? É quem vive sabe falar, né? Então, é o do gatinho lá, né? Isso, o gato pirando com um monte de coisa, é isso aí mesmo. Foram várias verdades, né? Foram escondidas. E surgia assim, tipo, mensagem do Cícero, disse, cara, isso aqui tem que virar um post, e aí ia lá e publicava, né? Então foi anônimo por muito tempo, mas a gente começou a ver, todo mundo usava nas palestras, aí, cara, cresceu, né? Mas hoje viemos para falar de assunto sério, né? Um pouco. Legal, pessoal. Bom, prazer então conhecê-los, né? A gente já se conhecia via web, agora tá estreitando aí o relacionamento. Queria que vocês falassem um pouquinho, né, quem é a ConstruFlow, o que levou a fundar a ConstruFlow, né? Qual foi a necessidade, a dor, quem são os clientes que vocês atendem hoje, e aí a gente vai estreitando um pouquinho mais aqui a conversa. Beleza. O que eu vou ao longo da explicação do porquê nasceu, né? A gente criou uma plataforma, uma empresa em 2015, 2016, que era para fazer modelagem e compatibilização de projetos. Por quê? Porque eu fui durante muitos anos, eu sou engenheiro civil, durante muitos anos engenheiro de obra. E, cara, foi assim, recebi um modelo em 2013, um modelo BIM, de uma construtora grande que eu trabalhava, e fui lá empolgado, apertei uma parede, desliguei ela, desligou o prédio todo. Então, assim, cara, tinha um modelo e não tinha, 2013 já, não tinha muita coisa interessante naquele modelo. Eu pensei, vamos construir uma empresa onde eu possa transcrever esses projetos que estão em CAD, que eu achava que ia demorar, não achava que ia demorar tanto para o BIM pegar, que nem a gente continua ainda fazendo muita transcrição de CAD para BIM. Fazer essa transcrição, mas de uma maneira diferente, fazendo detalhes que o engenheiro gostaria. Eu, como engenheiro da obra, gostaria de ter um detalhe específico, que tipo é o rodapé, como é o rodaforro, uma série de coisas que eu sentia falta assim, num projeto que ou eu tinha que fazer por conta, ser criativo e fazer por conta, ou tinha que ficar perguntando para os projetistas. Então a gente criou essa primeira empresa, que se chama Projeta BIM. A gente ganhou um mercado muito rápido lá em Porto Alegre. A gente foi comprado por uma outra grande empresa de projetos de estruturas, a Cimo Engenharia. A gente expandiu para o Brasil todo. O Jorge chegou a fazer a implantação BIM na Andrade Gutierrez. Foi muito legal, uma expansão muito rápida fazendo isso, transcrevendo do CAD para o BIM. Muita gente criticando a gente, dizendo que não era BIM. E a gente, cara, algumas beleza. Pessoas específicas, né? Mas tinha gente importante criticando o nosso trabalho, e a gente, é uma maneira de fazer uma entrada de BIM. O cara não vai contratar nesse primeiro momento, e era uma maneira de fazer uma entrada. E foi muito interessante, a gente fez a conversão de muita empresa, mostrando, assim, nisso, mantém teus projetistas, deixa eles amadurecendo, a gente faz a transcrição, tu entende para que serve o modelo, tu vai entender do que cobrar, o que tu vai utilizar no modelo, depois segue sozinho. Essa era a nossa ideia. Depois a pessoa pode ir lá contratar outros projetistas já em BIM
E a gente fez um amadurecimento de mercado muito legal, assim. E foi legal até porque surgia muito comentário de quando olhava o modelo e dizia assim, mas não é assim que eu construo, né? Não é isso que eu faço. E aí era a resposta, mas é isso que está no teu projeto. É isso que está no projeto. Não, mas então não é assim. E aí começava essa avaliação e tudo que não tinha padrão acabava de criar naquele momento, né? Isso. Porque naquele momento estavam vendo na etapa de projeto e não deixando para o engenheiro da obra. Né? E fazendo o que o BIM é, que é uma simulação de uma construção E virtual. os problemas aparecerem antes deles deveriam realmente aparecer. É muito novidade, né? Só que o projeto já existia, esse era o ponto. Se não tivesse passando pelaquela construção virtual, ia ser construído assim. E a gente perguntava, né? Tipo, tá, e quantas obras saíram assim e esse não é o teu padrão? Cara, e eu posso te falar, até quando a gente vai fazer consultoria, a gente pergunta pros caras, mas você tá desenhando isso daí? Mas como que é lá na obra? Isso aí. E aí, mas como vocês compram isso? Aí, a gente nunca fez essa pergunta, a gente sempre deu offset. Sim. Eu dei um scale e coube. É isso daí. Então, aí vocês nasceram com esse propósito, né? Vamos dizer assim, de ir transcrevendo, que eu digo até hoje, que ainda é uma forma, né? Tem os graus de maturidade do BIM. Sim. Todo mundo aprende a andar de bicicleta, na grande maioria de rodinha, eu entendo que faz parte, é uma porta de entrada. Mas, Júlio, pro mercado tradicional, tu manter os teus projetistas é muito importante. Assim, tu tá acostumado, o cara tá acostumado contigo. Então, se aquele escritório não se adaptou, o que aconteceu que a gente achou muito ruim na época do mercado? Quem não estava fazendo BIM não era um bom projetista. Esse era o lema do mercado. E aquela pessoa que nunca projetou nada, mas estava fazendo um modelo BIM, era o bom projetista da época. E a gente dizia, cara, não é assim. Existe uma maturidade de escritório, a pessoa pode ter um conhecimento legal de projeto, mas assim, não vamos descartar quem está. Porque a gente pegou um período de transição, né? Então, assim, foram muitos bons escritórios descartados, literalmente, porque demoraram para se adaptar no BIM e pessoas cresceram muito rápidas, sem condições de crescer, porque faziam um modelo bonito, mas tecnicamente não eram modelos bons. Sim. Era bonito, mas não funcionava. Mas não funcionava, né? Então, a gente estava nesse meio do caminho, nessa transição, crescemos muito bem. Nós éramos 3 sócios, 2 engenheiros e o Amandi, o arquiteto. Então, tinha uma mescla muito boa. E a gente levava um tempo para fazer o relatório. Então, a gente, na época, ainda fazia o relatório e passava para o PowerPoint, depois já levava um PDF e enviava para o cliente. Cara, levava 3, 4 dias. Mas a gente pegou muito um mercado de quem já estava construindo e a gente fazia uma modelagem rápida. E o cara dizia, não, eu vou concretar e vocês não me entregaram o relatório ainda. Sabe? Porque nem sempre a gente conseguia entrar na etapa de projeto inicial. Às vezes a gente entrava no projeto executivo. E alguns já compatibilizados, né? Alguns já compatibilizados. Cara, eu vou te falar, São Paulo não é diferente. Até hoje, o pessoal contrata BIM do pré-executivo para frente. Sim, porque eu até entendo. Tem essa... Como você falou, eu tenho ótimos projetistas que desenham CAD. Uhum. O que eles não têm, talvez, é a tecnologia. Sim. Assim como eu tenho um jovem que acabou de se formar, tem a tecnologia, mas não tem a experiência. Sim. Então a gente está falando que o próximo profissional que vai ter isso é aquele profissional que vai ter, eu diria que é um arquiteto ou engenheiro pleno, não é nem o sênior e nem o júnior, que é onde tem a mescla de tecnologia. Sim. E tem uma certa experiência. Ele também comeu, vamos dizer assim, ele sofreu ali no CAD, sofreu com ferramentas tradicionais. Mas eu ainda acho que vai surgir um novo profissional, na minha opinião, que vai ser esse profissional que vai casar tudo isso. Sim. Ou vai destruir tudo isso. Sim. Eu acho que é um ponto pra gente discutir depois, mas que a gente já falou. Ele vai ter essas skills, mas vai faltar outras. Vão faltar as novas que vão vir. Então eu faço uma pergunta pra vocês. É mais fácil aprender BIM ou arquitetura e engenharia? O certo é a base. A tecnologia é o meio, né? Não tem como construir virtualmente se tu não sabe construir de verdade. Exatamente. Então o BIM é só uma saída, né? E aí cara, pra mim não é a saída. Pra mim é simplesmente o meio como tu vai chegar no resultado, independente de qual seja o teu resultado. Se o teu resultado é só ter um modelo 3D sem grandes detalhes para o orçamento, mas é isso que tu pode fazer, cara, faz. Vai na fé e faz. Só que no final das contas, o que é que tu tá comprando? É um modelo bonito ou é um projeto que precisa ser construído? Então eu posso aprender de um dia para o outro a modelar, mas eu não sei o que é um FCK, eu não sei fazer nada. Então não vai funcionar, né? Mas eu acho que é uma pauta pra gente... Não, é porque a maioria pergunta pra gente, tá? Sim. Júlio, você acha que a gente contrata aqui na empresa gente que sabe arquitetura, o cara é fera em arquitetura e não sabe tecnologia, ou o cara que sabe tecnologia e não sabe tanta arquitetura? Eu falo pro cara, posso dar minha opinião? Contrata alguém que está associado aos seus valores. Aos valores da sua empresa. Quer ver a resposta? Isso é o nosso lema lá. O resto a gente ensina. O resto a gente ensina. Caráter não tem como ensinar. Não. Exatamente. E eu acho que o que o Cícero vai falar do porquê, como nasceu a Construflow, a gente falando de estagiário, essa é a prova. Eles sabiam, os estagiários sabiam mexer no modelo, mas tinha que passar por uma aprovação, né? Sim.
E isso é a prova. Faziam coisas erradas. Mas só tocando nesse ponto, Júlio, olha que interessante. A gente analisou, vocês foram no evento agora na segunda e terça, né? A gente analisou o relatório deles. Foi até apresentado lá o relatório. O relatório tem uma página muito interessante onde eles falam tecnologia e adoção. Só que tem uma linha extensa para baixo que começa com CAD. 83%, 85% das pessoas adotaram o CAD. Aí tu vai indo, o BIM tá lá em 60%, eu não lembro direito os números. Aí tu vai para IA, tu vai para não sei o que, tu vai ver que a adoção tá bem pequena. Qual é o futuro? Não sei. Então, se tu começar a te dar conta assim, o CAD agora está bem adotado, tá, o próximo é o BIM. O BIM vai substituir o CAD. O CAD vai sair do topo ali. Do topo, vai cair realmente, vai o BIM. Mas, cara, no momento que sai entra outro aqui. Então, a gente está sempre atrás. Da engenharia, a gente não vai estar atrás. Se tu tem o conhecimento, o que tu não pode é não ser apto à tecnologia, ser rápido, ser ágil para dominar uma nova tecnologia. Mas a técnica de engenharia e arquitetura não pode deixar para trás. E a gente falou isso acho que foi com o Ricota, quem foi que a gente falou? Que a gente falava assim, é o arquiteto e o engenheiro que tem que dominar a tecnologia. E não a tecnologia determinar a arquitetura e engenharia. Eu tenho uma frase que eu sempre uso em qualquer ponto que alguém fala de BIM. Assim, a tua limitação tem que ser a parte técnica e não o software. Quantas vezes a gente ouviu assim, não, mas eu não fiz assim porque o Revit tem essa limitação. Aí é. Cara, tu vai limitar a tua empresa por causa de um software, sendo que tecnicamente eu posso fazer. Agora, se a resposta for assim, não, isso eu não vou fazer. Eu não domino. Porque eu não sei, ou eu não vou fazer porque uma norma não permite, ou eu não vou fazer porque vai sair muito caro. Cara, uma justificativa legal. Agora, limitar porque eu não tenho conhecimento de software é furada, né? Eu tinha um professor muito velho e era engraçado porque ele falava o certo, mas ele fazia o errado porque ele era contra a gente usar até o F-Tools. Era um professor de estrutura e você tinha que fazer tudo na mão até o dia que ele usou o F-Tools e achou lindo. Isso quando já tinha excelentes ferramentas de cálculo estrutural. Mas ele falava sempre que o engenheiro ele sempre precisava ter era a capacidade de aprender, de ser autodidata, a capacidade de aprender, a capacidade... Porque se você tem isso, você tem qualquer coisa. Se você tem a capacidade de sozinho sentar, estudar algo e absorver aquela informação e conseguir botar ela em prática, você consegue, você está sempre apto a se reinventar. E esse mercado ele está cada vez mais, ele é tão rápido, né? Até difícil às vezes de você filtrar o que é relevante, o que são tecnologias que são perfumaria. Até a gente conversava novos nomes para as coisas que já estão sendo feitas, né? Mas é muito... Eu sempre entendo, é uma coisa que a gente bate nessa tecla aqui, a gente fala muito para os nossos estagiários, cara, você tem que ter vontade de aprender e conseguir se virar. Você tem que conseguir sentar, olhar, testar, tentar quebrar o programa, né? Vamos dizer assim, usar ele tudo do jeito errado para descobrir como que funciona, né? Até a gente conversava aqui um pouco antes, né? Você falou, às vezes a função tá lá na plataforma, o cara não clicou no botão para testar, né? Mas pode continuar a história da ConstruFlow. E o nosso problema, voltando para a história lá, então o nosso problema era que o nosso relatório levava muito tempo para ser feito, a gente precisava de uma agilidade. Então a primeira coisa que fez o Rodrigo, o nosso sócio que desenvolvia, engenheiro civil, mas desenvolvia sistema, ele criou uma página muito simples, onde a gente jogava as imagens para lá, colocava os problemas e passava o link para o nosso cliente. Só que o problema Web, né? Era Compat Web o nome. O problema é que inicialmente todo mundo tinha liberação para ver e todo mundo tinha liberação. Então o que a gente tinha medo era que alguns estagiários ou algumas pessoas não tão experientes criassem um problema, o apontamento, aquele erro, e a construtora já visse direto. Então a gente queria passar por uma auditoria interna. E a gente foi melhorando aquele sistema. Então criamos alçadas, fomos criando um sistema próprio nosso. Até que 2021, na verdade, alguns clientes queriam contratar a plataforma e não necessariamente o serviço da Projeta BIM. E a gente começou a ver, é um bom mercado. Então, parece interessante. A gente fez uma spin-off, então eu e o Rodrigo a gente foi tocar essa parte da plataforma e a Projeta BIM continuou com a parte de serviço. Daí a gente mudou para a ConstruFlow. Então, foi já uma dor interna nossa, resolvida. A gente já sabia, durante 5 anos a gente usou como MVP dentro da nossa própria empresa. Então, foram 5 anos de trabalho interno e depois que a gente trouxe para o mercado. Então já trouxe uma plataforma muito mais madura, né? Que a gente já sabia os usos. Né? Então foi essa história. Então a gente está operando desde o meio de 2021 e me perdi no tempo. Início de 2021
Foi todo 21, todo 22 e... Caramba, então é recente, É bem né? recente. Mas Recente ela com já esse tinha... nome, né? recente com esse nome, mas ela já tinha essa maturidade Vocês passaram interna, por um né? tempo desse produto, ele já foi desenvolvido há muito tempo Isso, e como se ele fosse só, uma ele só se startup tornou nova. público Sim, recentemente, né? Isso aí. É uma coisa legal que aqui por exemplo, pelo menos aqui na SPB, muitas vezes tudo que a gente faz, a gente nunca aplica com o cliente sem testar com a gente. Fala skin the game o tempo todo. Uhum. Então, vamos tentar tal API, vamos tentar fazer tal coisa. Vamos testar primeiro, vamos fazer conosco, depois a gente propõe para eles. Sim. Até o escritório nosso, que a gente construiu aqui sem papel. Então foi tudo na base só do modelo direto usando em obra. Uhum. Que é um escritório pequeno, 100 metros quadrados. A gente usou laser, a gente usou todas as soluções possíveis. Eu chegava pro pedreiro e falava, pega o celular aí. Pegava o BX, apontava ali o 360, olhava. Ele não entendia o drywall como eu queria, o reforço, aí eu mostrar pra ele. Nossa, você viu só com um clique, Sim, é isso sim. e tal. Então eu falava, pô, é uma questão de ensinar, é uma questão do arquiteto que tá ali tocando. Aí eu falava, pô, legal, será que tem mercado pra isso? E aí a gente começa Sim. a bater, né? E aí fala pra construtora, você tem interesse nisso? A gente fez um mini teste aqui. Não, vamos fazer isso. Que aí tem os parceiros nossos, né, que vão topando essas loucuras aí também Sim, de jogar o chapéu do outro lado do muro e falar, pô, não tem jeito, tem que ir lá, pular e tem que fazer dar certo. Quantas vezes a gente já falou e também não tem o que fazer. Sim. Tem, o plano A é assim, tem que dar tudo certo. E o plano B é lembrar do plano A, né? Repetir o plano A. É isso aí. E essa função é muito legal porque hoje, quando a gente tem que apresentar a plataforma, não tem pergunta que não tem resposta, né? Porque se alguém fala assim, tá, mas é que eu preciso fazer assim, cara, dá pra fazer. Dá. Ou às vezes vem uma pergunta assim, pô, mas não faz isso? Não. E eu posso te explicar o porquê que não faz. E aí quando tu começa a conversar, a pessoa fala assim, é verdade, né? Faz não sentido. preciso, não preciso. Então, esse é o legal, né? Assim, esgotou os testes porque ela foi nascendo internamente. Então, E a gente foi muito cobrado nisso. Então, assim, o que é a plataforma? A plataforma é a gestão de erros de projeto. Basicamente isso. Então, a comunicação ela é muito simples. Ela nasceu para ser simples porque tem que olhar naquela página e tu tem que ir direto. Se for complexo, todo mundo vai para o WhatsApp. Não adianta. Vai criar um grupo novo no WhatsApp. E a gente foi muito criticado no início porque a gente não tinha BIM. Mas, mesmo estando 5 anos dentro de uma empresa de BIM, a gente não tinha BIM dentro da plataforma. Porque para nós servia muito bem dar um print numa tela, colar na outra imagem, manda, dispara para a pessoa entende, volta, corrige e volta. E pronto. Por quê? O que a gente estava falando antes, né? A simplicidade da questão. Ou seja, se eu estou 8 horas, 10 horas trabalhando em cima daquele projeto, se tu me mostra um erro de uma porta numa viga e tu diz que é no térreo, no salão de festas, eu preciso modelo BIM para quê? Eu preciso modelo BIM, me teletransportar lá naquela posição para não sei o quê. Eu vou abrir isso? Eu vou abrir no celular, eu vou abrir no computador, eu vou abrir o meu software? Não, eu só queria aquele ponto. Obras mais complexas, muito mais coisas. Aí sim começa a trabalhar. Então, assim, a gente prezou sempre pela simplicidade. Deu um print, colou, beleza. Tanto é que daí começaram a nos cobrar. Colocamos o modelo BIM. Começaram a nos cobrar plugin para os softwares. Colocamos plugin no Revit, no Navis. Quantas pessoas usam? Menos de 10%. Esse número é muito importante. Porque, Menos de 10%. é porque, assim, a galera quer a novidade. Que é a novidade. É o que a gente falou, acho que Ela foi quer que tu tenha a novidade. Foi com o Guilherme que a gente falou, né? Todo mundo quer a novidade, mas ninguém quer fazer a ação para gerar a novidade. Sim. Ninguém quer fazer o esforço para trabalhar com o novo. Eles querem tudo Sim. mastigado. Mas o que você falou é um fato importante. A Trimble, do SketchUp, eles falam que tudo você tem que fazer é contar 3 cliques. Isso Sim. eu acho Sim. top. é tipo colocar legenda no Netflix É, e colocar legenda no Prime, né? Porque Nossa. um era 3 e o outro 12. Não, Nossa. tu não acha. Eu nem sabia que tinha. Mas Mas, tu não acha, esquece. Esse é o ponto. Não, cara, tu desliga, tu troca o vídeo. então, assim, essa questão da intuitividade, de entender, eu acho que tem que começar com o princípio de qual dor resolver, que Sim. era comunicação, Uhum. gestão ali. Como que eu levo um problema de um ponto A a um ponto B, porque a gente passa isso todo dia, né? De Sim. comunicação. Por exemplo, eu mesmo, a gente usa aqui bastante o Discord para comunicação interna. Quando a gente tem 2 níveis de comunicação, que é a interna e a urgente. Uhum. A urgente é o WhatsApp, Sim. não tem como. Sim. Não tem como. Quantas vezes eu falo, João, É você usa o todo mundo. WhatsApp, né? Todo Todo mundo. mundo é assim. É. Agora, criar esse flow,
que é o que vocês criaram. Bom, E, já respondeu de onde vem vindo o nome, né? criar esse flow, porque fiquei aliado à construção. Então, eu acho que é a parte mais importante. Mas eu Sim. entendo que é um produto que passa por uma constante evolução. O fato de estar no Brasil, o fato de Sim. ter usuários brasileiros utilizando, você também vai personalizando ali, né? Sim. Eu lembro quando eu tive uma primeira apresentação do pessoal do ConstruFlow, pô, eu via muitos problemas que a gente tinha no dia a dia, até com outras plataformas. Eu falei, pô, os caras resolveram de uma maneira ali, Sim. com corzinha, Isso. coisa Porque a muito gente simples, passou né? o mesmo problema que É. tu tava passando, entendeu? Esse era o ponto, né? É. Então ele pensou, mas cara, eu usei o outro e o outro tinha essa limitação. Sim, a gente também. Foi o que ele falou. A gente testou os outros e não. Porque é muito mais barato pegar uma plataforma que já existe. Pensa que o ConstruFlow nasceu internamente. Por que eu vou desenvolver um software interno se eu posso pegar um pronto? Então a gente testou os prontos antes de pensar em desenvolver alguma coisa. Mas todos têm uma limitação. Sim. E aí quando a gente, pô, cara, isso aqui é legal deste software, tem essa limitação, esse é legal de outro, e aí vai que o lado bom de todos está ali dentro, né? Não, e é um sofrimento diário de pedido de novas funcionalidades versus simplicidade da plataforma. Tu diz assim, seria muito interessante se tivesse aqui. Sim, se tivesse isso aqui, mais isso, tu entraria, a tela estaria tão poluída que tu ia dizer, nossa, teu sistema é tão burocrático que eu vou voltar pro WhatsApp. Então, assim, é muito difícil, a gente bate na tecla muito, pede muita modificação, pede que a nossa plataforma seja muito mais aberta, assim, não, eu posso editar o campo de prioridade, quero editar o campo de local, então eles querem editar muita coisa, a gente não tem editar, porque se tu editar vai perder a essência. Estruturação de dados. A estruturação, uma hora tu vai fazer uma coisa, na outra hora tu vai fazer outra, tu vai reclamar que o Power BI não conecta por causa disso. Então, assim, a gente bate muito nessa tecla da simplicidade. A gente estava falando do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp é simples. Mas você chegou a fazer um wishlist com a galera desses pontos? Sim, Tem sim. um evento que a ConstruFlow faz para interagir com esses stakeholders? Por que a gente pergunta isso? Porque a gente percebe, né, muito que também tem a vontade do cliente, né? Aquele cliente, Sim. pô, quem é o melhor eu até falo, enquanto o cliente está reclamando, ele está te dando uma chance. Sim. Porque o problema é quando ele parar de reclamar. Sim. Né? Porque aí ele vai falar, pô, não me atendeu, aí ele não vira uma pessoa que promove, sim, o contrário Sim, disso, sim. né? Então eu acho que pelo menos o fato de sermos brasileiros ali, ter esse relacionamento, tem essa coisa quente ainda Sim. do... Eu acho que o nosso Né? time de CS é o maior time da ConstruFlow, não é? Ele é bem importante o time de CS. Mas o que a gente faz? A gente analisa os usos. A gente acompanha o uso. Baixou o uso naquela construtora, a gente liga e pergunta, por que vocês estão usando pouco? E o excesso de uso, a gente fala, cara, que legal, como é que tu está usando a ConstruFlow? Por que tá usando tanto? Que é o hard user aí. E aí E não era para estar usando tanto porque tá tendo muito problema. Também. Mas eu digo, daí a gente quer ver quais funcionalidades, assim, tá. por que ele está usando tanto. O que ele fez diferente? Será que ele deu mais treinamentos internos? Será que ele legal. exigiu mais da nossa Isso é equipe de legal. CS? Então a gente faz as duas análises. E aí a gente tem alguns beta testers que a gente conversa mensalmente. E aí aquela pessoa que a gente sabe que testa outros, que está sempre ligada, que vai fazer uma crítica construtiva, a gente ouve muito. Então, e aí tem uma lista. Aí tem a lista e a gente vai definindo. Eu fiquei curioso aí, porque realmente, eu imagino assim, muitas vezes o cliente, ele tem uma ideia, só que ele não entende a complexidade do sistema, que já passou por um escrutínio e chegou numa Sim. solução ideal. Hoje vocês têm um trabalho assim de conscientizar o pessoal, de trabalhar até, porque, vamos lá, antes da solução, a pessoa precisa às vezes entender um fluxo de informação, o que é prioritário ou não, como que eu tenho que estruturar, porque é aquela coisa, né? Um relatório de apontamentos, vamos pegar um basicão lá que o pessoal costuma fazer. Você pega gente que coloca informação de mais, gente que coloca informação de menos, gente que separa por setor, gente que separa de tal forma, e cada vez que você pega um relatório de apontamentos de projeto, ele pode ter das diversas formas possíveis. Sim. E eu imagino que a solução de vocês, ela, até pelo que a gente estava conversando um pouco antes, né, por tanto tempo passar pelos testes, vocês sabem qual que é o caminho correto de se reportar um apontamento num projeto. Então vocês têm também esse trabalho de educar o cliente, material e-book, não sei, à disposição para a pessoa saber até como que ela pode fazer os apontamentos da maneira eficiente. A gente tem até treinamento. A gente tem agora um esforço grande assim da gente fazer pílulas, né, de conhecimento, de dicas, mas tem treinamento semanal, né? Quando acontece toda terça-feira um treinamento com CS, que as consultoras podem entrar lá e ficar sabendo de novidades. Então tem. O time de CS atua junto, como você falou, analisa, viu? Não está usando, por que não?
Porque às vezes é assim, que nem isso. Pô, eu preciso montar tal coisa e não estou conseguindo, estou tendo que usar um outro software, só que a funcionalidade está lá dentro. Então, quando cai esse uso, o time de CS entra e aí fala assim, pô, deixa eu te mostrar como é que pode fazer isso, qual o fluxo que nós seguíamos, porque aí tu falou, a gente sabe o fluxo. Então, assim, ó, se você botar uma imagem primeiro dizendo qual é a localização do problema numa planta, depois tu aproxima e mostra onde é que é. Aí tu põe, destaca o nome da viga para a pessoa saber onde, usando os prints e de maneira muito rápida. Então, a gente vai mostrando que existe um fluxo que a gente já conhece e tende a funcionar. E aí tu vai ajudando a pessoa nesse ponto. Não é um simples largar lá e te vira aí se não conseguiu, né? Então a gente atua muito próximo e agora, principalmente assim, criando bastante conteúdo de forma mais leve também, assim, como eu falei, de passar vergonha ali, de criar conteúdos para plataformas diferentes. Então, cara, o YouTube, um conteúdo muito mais formal, o Instagram usando Reels com um certo humor, porque é onde a pessoa tá, não para consumir um conteúdo muito pesado. Então a gente tá abrindo para dizer assim, tem conteúdo aonde você precisar e se precisar tem os treinamentos semanais e aí entra lá e consegue tirar essas dúvidas. Né? E uma coisa que eu acho muito legal, tô olhando aqui, tava olhando o site deles. O site deles é bonito, cara, você tem que elogiar. Obrigado. Tá? Assim, o site, eu primeiro gosto de site rápido, e aí depois eu entrei aqui, tem GIF, tem imagem. Ele é bem autoexplicativo, né? Ele é aquele famoso site one page que você consegue passar por toda a explicação nele, né? Até quando a gente manda para alguns clientes, eles já entendem ali só de bater o olho. Isso é nada muito bom. Eu vi que também que vocês estão com uma coisa que me chamou muita atenção, foi a questão da IA aqui, né? Sim, é legal. Como que vocês estão vendo essa parte da IA ali para o ConstruFlow hoje? Que eu fiquei muito curioso aqui. Bom, só falando do CS, assim, um pouquinho de estrutura, né? Startup começa com sócios, vai até conseguir o primeiro dinheiro, então a gente fez a primeira rodada logo cedo com a Potato Valley, e aí a gente foi crescendo um pouquinho a empresa, mas crescer a empresa eram 5 pessoas. Depois que a gente conseguiu realmente a segunda rodada, que foi com a Vedacity, com o Grupo Otto, a gente conseguiu começar a estruturar a empresa. O primeiro setor foi o CS, não foi vendas. Todo mundo corre para vender mais. A primeira coisa foi estrutura o CS, mais gente. Tanto é que o CS sempre foi o que mais teve gente. Porque o que a gente entende é o seguinte, o melhor software que for, se te der uma página em branco, tu não vai usar ele. Se alguém chegar do lado e falar, cara, olha só que legal, eu usei assim, 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 olha o meu resultado. Mudou completamente. Tudo. Qualquer. Aí vai para Notion, ClickUp, qualquer software. Tu olha aquela página em branco, nossa, tem tanta coisa para fazer, não sei nem para onde começar. Então, a gente sempre prezou por isso. Treinamento. Então, o diferencial, todo mundo é treinado. Não é a construtora. A construtora é quem contrata a plataforma. Ela distribui gratuitamente para todos os usuários, para os projetistas. Então, um dos diferenciais nossos em relação ao mercado são usuários ilimitados. A construtora contratou uma licença, é distribuído para todos. Porque o que a gente entende? Não adianta teu escritório tu ter uma e aí tu ficar gritando aqui, desliga a ConstruFlow. Contato@SPLink cai numa aí tu caixa que ninguém responde e ninguém sabe quem respondeu, porque liga para cá, ninguém sabe quem respondeu. Então, isso é uma coisa que a gente... Ou ficar criando manobras, né? O cara cria aquele e-mail geral, né? Aí tem que ficar distribuindo porque é a realidade, não adianta É. você fazer algo também que Sai não caiba caro. no bolso. Você é brasileiro, você sabe a nossa realidade. Essa é a realidade. Então, a gente treina todo mundo. Então, dá o treinamento para a construtora, que é ela que vai operar, ela que vai criar a obra, ela que vai criar os pavimentos, ela que vai criar as disciplinas, e depois a gente treina os usuários. Para chegar para o projetista e falar assim, projetista, foi contratada uma plataforma, não é para apontar o erro para ti que tu está errando. Não, é uma plataforma para gerir os problemas, que vai te facilitar quando, ao invés de tu receber aquela planilha Excel que tu vai ignorar ela, porque é impossível tu entender os erros, vai ter uma plataforma bonita, organizada, que tu vai receber notificação. Então, a gente vende pro projetista também, dizendo, olha que legal, vai melhorar o teu trabalho, não só o trabalho da construtora, não é para apontar teu erro. Então, a gente tem um sucesso, e realmente o sucesso do cliente é em função do setor da Mari, porque é bem cuidado mesmo. E um ponto interessante sobre o projetista é que aonde o projetista começa a ver valor, quando ele vai numa reunião de compatibilização, ela não dura 4 horas. Com certeza. Ninguém quer estar lá. Então, tipo assim, eu vou resolver o máximo de problemas que eu der aqui dentro da plataforma, vou responder aqui, porque a hora que eu chegar lá, eu vou saber que só tem 2, ao invés de 50 problemas meus, que era só eu dizer assim, ok,
na próxima revisão eu vou contemplar isso. Só que chegar lá, a hora que eu vou falar ok, alguém faz uma pergunta, o outro vira, o assunto que era um ok virou 5 minutos. 5 minutos de cada projetista viraram horas. Sim. Então o engajamento acontece naturalmente durante o uso. Assim, fora que tem ferramentas também para a própria gestão do projetista, né? Então o projetista consegue criar um sistema de aprovação interna dentro do escritório dele para dizer que ele tá ciente, que ele está fazendo, que já pode revisar. Então, assim, se ele conseguir usar a plataforma no sistema que a gente montou, ele também ganha tempo dentro do escritório dele. Né? A gente, na época de projetista, né, com a Projeta BIM, a gente brincava que dava vontade de ir com o boné aquele, né? Na frente, mais uma reunião, atrás, quando tu tá indo embora, que poderia ter sido um e-mail, né? Então, a nossa brincadeira era essa. Puta, fiquei aqui 4 horas, não precisava. E aí tinha uma consultora muito interessante lá em Porto Alegre, que ela fazia dentro do ConstruFlow, mas era o BIM Web, né? Dentro da Projeta BIM, saía o relatório, quem respondesse não precisava ir na reunião. Cara, uma correria para responder. Isso que em Porto Alegre não tem trânsito, né? Agora tu imagina aqui em São Paulo, que às vezes o cara se desloca lá E quem tivesse menos problema era o primeiro a ser resolvido, né? E aí ficava ali, não, eu entendi, vou resolver dessa maneira. Pronto, não precisa vir, obrigado. E até tem um ponto muito importante aí, que é uma coisa que a gente preza aqui bastante, que é a questão do tempo. Então, por exemplo, eu sempre falo pro Jonas, a gente só tem 3 alocações de tempo aqui, que é desenvolvimento, aditivo e retrabalho. São esses 3. Sim. Basicamente, quando você tá gerando valor, ou você tá refazendo o seu trabalho que foi feito errado, ou você tá ganhando mais valor, aditivando porque alguém mudou alguma coisa e é normal. Que faz parte. Isso. Agora, quando a gente começou a fazer esse BI, entender tudo isso, a gente começou a otimizar melhor o tempo. Focando onde era o retrabalho, entendendo as dores, capacitando o time semanalmente em diminuir. A gente usa muito a metodologia Scrum. Então a gente pegava atividades nível 8, nível 5, que são atividades muito complexas, e ia treinando o time semanalmente para ir diminuindo e tendo um time mais produtivo. Aí a gente percebe que o erro já não passa a ser mais nosso. Começa a ser o relacionamento do outro lado. Porque aí é a questão da reunião, né? Porque quando a gente marca a reunião, quando a gente fala, você vai lá na reunião, eu fico aqui que eu tenho que fazer. Porque a gente sabe que a reunião ela é para resolver um problema. E às vezes ela, como você falou, um ok vira X ok aí. E aí é onde que eu queria entender assim, a partir do momento que foi criado o ConstruFlow, hoje vocês têm números dessa parte de tipo assim, o quanto de valor está sendo agregado, quanto tempo esse cara está ganhando, porque eu acho que a maior dificuldade de toda empresa é entender isso, né? Porque você vai falar com o dono da consultora ou com um departamento de projetos, o cara está preocupado com assim, eu quero entregar logo o meu projeto. Cara, muito interessante, muito interessante. É assim, os números são muito interessantes porque a gente consegue rastrear quem recém entrou e quem já está há muito tempo na plataforma. Então, os números vão melhorando. Exemplo, a média da plataforma é em torno de 40% de erros no projeto executivo. 40% dos erros são encontrados no projeto executivo. Cara, isso é um absurdo, é um absurdo. A gente mostra um BI para eles de comparando o resultado geral da plataforma com o geral dos projetos deles. E eles analisam internamente. Então, eles já têm um número. Não pode chegar nem perto de 40% do projeto executivo. Então, isso é um número muito legal. Segundo número muito importante, 96 dias de média para resolver um erro dentro da plataforma. É justamente o que tu falou. Cara, se esse é um erro recorrente, se eu sei que o cara leva 100 dias para me responder, o que eu vou fazer de diferente? Ou eu vou escrever melhor o apontamento, ou eu vou pressionar mais. Então, sabe, são coisas assim que a plataforma vai mostrando. Como a gente tem categorias de erros, e daí volta naquele assunto que eu falei, da gente não deixar editar, eu consigo ver, e muitas vezes eu consigo mostrar no BI que o erro está na construtora. Que quando chega numa reunião da construtora, o papel dela é distribuir o erro. Vamos lá. Temos 15 projetistas, eu vou distribuir um pouquinho para cada um e eu nada. Não tenho nada, não erro. São os projetistas que eu estou contratando. Quando tu olha na plataforma ali, tem algumas categorias assim de modificação de projetos, modificação de produto, alteração de briefing. Tem algumas categorias que tu começa a ver. É muito mais gestão e processo do que de fato a execução ali do desenvolvimento. Né? Então aí tu consegue categorizar assim, erro gráfico, tá, legal, projetista, erro técnico, tá, o projetista também. Então, porque a gente já não faz um treinamento técnico? É exatamente o que eu estava falando. Porque a gente não faz o treinamento técnico? Então a construtora consegue olhar os números e analisar. Meu projetista de elétrica está errando muito tecnicamente. Será que ele não está entendendo o meu briefing?
Ou será que ele tem uma deficiência técnica? Será que eu suguei ele demais na hora da contratação e ele botou alguém não tão bom tecnicamente, que era uma pessoa mais barata e está me entregando um projeto ruim? Sabe? Cara, é riquíssimo um BI desse quando tu começa a analisar nesse detalhe. O projetista então sempre importante. foi bom tecnicamente, nesse projeto específico ele está, cara, causando. Tem mais essa, Jorge. Ou numa outra construtora. Acontece isso, desculpa te cortar, acontece bastante assim. Aquele projetista é muito ruim, me ligam. Muito ruim. Pois é, cara, a média dele nas outras construtoras, o cara é excelente. Puta, mas é legal saber que tem esse negócio de média. Porque O erro de quem? Porque aí você começa a entender. Às vezes você pega uns escritórios famosos de projeto, e aí você fala, pô, o cara sempre ali, ó, 9 de 10. Média Sim. 9, pá, 4. Aí você fala, pô, ó, o que aconteceu aqui, né? Então, mas aí, mudei de cidade e o cara não tem conhecimento do código de obras, sempre trabalhou em prédios, né, construção vertical, e agora eu tô fazendo um condomínio horizontal e ele não é o nicho dele. Então, cabe a avaliação, sabe, da construtora. Mas você sabe que na maioria das vezes não é técnica. Eu já também sondei isso. A maioria das vezes é a questão da pessoa interna. Sim, da gestão. sim. Então, por exemplo, claro, mas leva o nome da empresa. Sim, pode ser um outro projetista interno. Isso, então assim, mas é uma questão que aí é o legal também que eu tô vendo que vocês estão falando do ConstruFlow. A construtora ou quem está gerenciando tem um poder de analisar os dados e falar o que eu faço com essa informação. Porque antes ele não tinha isso, ele tinha um monte de Excel. Vamos dizer assim, né? Por que vocês estão me falando, né? Sim. Então ele olha lá o BI e ele fala, igual a gente tá olhando aqui, às vezes fala, pô, cara, tem uma coisa estranha, esse número aqui não tá batendo. Aí você melhora o produto, melhora e você fala, caramba, vendi 5, opa, acertei. Sim. É dar aquela... apertar os parafusos ali e dando aquela calibrada. E uma outra coisa que eu percebo, aí como coordenador, eu percebo assim, estar presente. Eu sempre falo isso. Quem não está presente não tá. Sim. Então, não adianta eu chegar pro Cícero, aqui está o projeto, aqui estão as dificuldades, toma poder, você vai ganhar poderes mágicos e vai resolver o problema de todo mundo. Não adianta. Sim. Se você não está presente e acompanha e treina e profissionaliza e traz também uma coisa que o BIM traz muito, essa coisa da comunicação, né? O problema não é de um, Sim. o problema é de todos. E quanto antes aquele entregar, aquele se dá bem, o outro se dá bem, né? Então, mas eu vejo que ainda sempre a gente sempre apanha na comunicação, né? 60%, né? Sim, é a média, né? sim, 60% dos problemas são comunicação. Comunicação. Cara, acho que esse é um ponto muito, muito importante. Essa questão, antes da gente falar do IA, quando a gente fala da capacitação que vocês falam, porque eu acho que deve ter uma dificuldade na questão de, liberamos acessos ilimitados. Mas aí, como é que é treinado esses projetistas? Sim. Fica essa curiosidade, assim. Cara, esse é um processo... Porque tem níveis de maturidade, né? O cara... A gente aprendeu a agrupar, assim, projetistas... Não é que sejam melhores, eles são mais engajados. Então, assim, a arquitetura e estrutura, ele está desde o início, ele já tem um engajamento maior. Depois a gente separa instalações e depois os demais. Porque, volto a dizer, não é nível técnico e não é nível de capacidade, é nível de engajamento. A estrutura e a arquitetura tem uma responsabilidade muito grande ali no início e ela está muito próxima. Então a gente precisa treinar logo eles, mostrar o uso da ferramenta e depois ir para o pessoal da instalação, que ele está logo ali. Ele está no segundo plano, mas ele precisa ser muito bem treinado. Depois os demais projetistas. Então isso faz muita diferença, assim, quando a gente entende que não dá para agrupar muita gente, então a gente já vai separando. Então, assim, agora a gente começou treinamentos fixos, toda semana já tem o treinamento. Então, se a pessoa quer repetir, entrou um colaborador novo, já tem o treinamento fixo. Jorge vai refazer todos os vídeos numa temática diferente. Ao invés de ser o uso da plataforma, vai ser tema. Estou indo para a reunião, o que eu preciso fazer? Filtrar. Bater na dor, né? Sabe? Pegar cenários assim e aí a gente começar a treinar de maneira diferente. Porque a gente sabe que às vezes a gente fica 1 hora dando treinamento, a pessoa está lá com outra cabeça, está mexendo no WhatsApp, está fazendo outras coisas. Então é muito difícil. Então a gente vai batendo na tecla. O tempo está cada dia mais escasso, né? A gente fala disso, difícil né? atrair a atenção da pessoa. Tá. Muito difícil, cara. Não, e até eu achei interessante na hora que você comentou da interface ali e tal, tem uma tela em branco, a pessoa não sabe o que ela faz, e você até citou do Notion, e realmente, quando você dá, às vezes você dá muito poder pra pessoa ali. Eu lembro uma vez que eu comecei, quando eu descobri o Notion, aí eu fui lá e fui tentar estruturar umas informações minhas lá, e de repente na hora que eu olhei, eu tava fazendo um trem tão complexo, mas tão complexo, que eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer um curso pra mim mesmo usar o que eu tô fazendo aqui dentro do Notion. Mas eu te falo isso, eu falo,
Jonas, é da NASA? A gente sempre fala, é da NASA ou é Brasil? Porque assim, se ele faz algo muito complexo, eu falo, fala pro seu vizinho ali tentar fazer. Sim. Aí ele fala, é verdade. Então eu até na hora que eu perguntei também de usar a plataforma, eu sei que às vezes o usuário, ele quer ter tanto poder lá dentro da interface que ele acaba complicando demais Sim. o uso. E eu imagino que assim, a solução em si, esse negócio dos cenários, eu achei interessante, porque querendo ou não, a pessoa ela olha a plataforma, também se ela vê muita feature, muita coisa pra fazer, ela, por onde que eu começo? Eu começo complexo demais, e se você dá cenários, né, você já começa, pô, nesse cenário aqui, fez isso aqui, já resolveu isso daqui. Nesse outro cenário... E a gente tá fazendo, procurando assim, fazer vídeos, cara, no máximo 1 minuto, que é tipo assim, como é que eu faço isso? Clica 30 segundos, entendi. Se eu não entendi, eu vou perguntar, porque eu quero fazer, mas 30 segundos tem que ser o suficiente para... E vamos botar num 2x ainda. Vou botar 15 segundos. Então, essa é a ideia, assim, né? Porque, no final das contas, a gente que trabalha com projetos, a gente vende tempo, né? Sim. Então, quanto menos tempo eu gastar em algo, é mais lucro que eu tenho, né? Então... todo projetista sabe o quão difícil é aumentar o preço de um projeto ou o preço de alguma coisa. Então, se eu conseguir ser... Eu não posso ter algo que vai me dar mais tempo. Se eu falar, vou entrar numa plataforma que eu vou ter que clicar 15 vezes para fazer algo que eu posso mandar pelo WhatsApp, não vou fazer. Ou até a questão do próprio texto, coisas básicas que a gente mostra no nosso treinamento. Assim. Tem a descrição, tem o título e tem a descrição do erro. Se tu já tem a disciplina, tu colocou disciplina de arquitetura e estrutura, por que tu tem que falar lá a arquitetura na porta versus a viga da estrutura? Não, cara, tu já botou lá. Elimina algumas palavras. E outra coisa, as imagens e o modelo na mesma sequência. Se eu estou dizendo que na viga 37 e quando eu olho a primeira imagem tem uma porta... Puta, que dá um nó na cabeça. Então, assim, esse tipo de dica a gente vai dando no treinamento também. Como escrever da maneira mais interessante para a pessoa que está lá do outro lado, o receptor, ter realmente uma consciência maior daquele erro. Cara, e aí sim, a gente... Parece bobagem, né? Não, faz muita diferença. O que você está falando tá caindo umas fichas aqui. Porque, assim, a gente trabalha muito coordenação. Então, quando a gente criou até rotinas que pegava o login da SPBIM, e ele já ficava com a cor da disciplina, o cara dava um BX no Revit, isolava e já via o problema onde estava. E fazia tabela, sabe? O cara dava um check, sumia, sabe? O negócio tudo dentro da plataforma pro cara não ter... E você pode fazer um negócio mais prático. Aí o cara fala, tá, mas e o relatório? Entendeu? Eu apresentei há um tempo atrás para uma consultora e a pergunta foi assim... Legal, exporta PDF? Exporta, clica aqui, exporta o PDF. Cara, olha que sensacional, falou assim, né? Então tá tudo online, mas o que eu quero você faz é um bônus, mas o que tem que fazer é o que eles querem. Mas, então tem a mas função. Eles não estão errados, né? Para mandar por e-mail ainda. Isso, tá lá. Mas aí que entra também aquela questão de conscientizar e tentar trazer o cara para realmente ver que online é muito mais centralizada a informação do que ele gerar um PDF que ele vai mandar por e-mail, o cara vai responder no PDF, aí ele vai ter que voltar pro ConstruFlow a informação, então ele... O cara vai botar no editor de PDF, vai editar o PDF e vai te mandar. Então vai virando uma bola de neve. E até eu ia fazer uma pergunta, porque eu sei que a gente, lá na história agora da Projeta BIM, né? Isso. Que vocês começaram transcrevendo o projeto. E na literatura é lindo o BIM porque ele é um sistema integrado com todo mundo junto e tal. E quando você tem esse fluxo CAD, o povo finge que não existe, Sim. mas ele existe. E ele gera um retrabalho, porque ele tem se você é um modelador, você não é o projetista. Exato. E você precisa da validação do projetista. E como que era, porque eu imagino que nessa dor veio muito também da ideia do ConstruFlow, essa validação sendo com os prazos apertados e tendo que validar com o projetista, tendo que entender e mostrando que o projeto dele que veio para modelar ainda não estava completo e estava cheio de problema. Como que foi essa fase aí da... O Amandi era uma máquina. Cara, o Amandi, nosso sócio arquiteto, é um fenômeno. Mas a gente fez uma coisa muito inteligente de dividir. O que eu preciso? Um relatório muito rápido de arquitetura e estrutura. Sempre. Atira, deixa as pessoas lá 30 dias joga a carne pro leão. Joga, resolvi, aí vai modelando as instalações. Era o que a gente fazia. Aí vai modelando. O que o cara quer? O tipo. Quer logo o tipo. Vai o tipo. Onde é que dá mais problema? Essa é a experiência nossa daí. No térreo. Pavimento de transição. Vazamento. Aí se tiver subsolo, toca para o subsolo. Então começa a ir nos grandes. Porque não adianta tu levar 60 dias
uma torneira do tipo, cara, torneira do tipo resolve, não vou dizer na obra, né, mas porque senão é ruim. Mas, cara, esquece isso, vamos para as colunas, vamos para o embasamento. É onde dói, né? Onde dói, onde vai ter o maior. A gente fala assim, o impacto, compatibilização tem que ser na curva A, cara, não adianta. Se o cara ficar atendendo revestimento, né? Cara, essas paradas. Mas isso tudo é que você falou, experiência. Porque no começo, foi aquilo que eu falei, veio o BIM, veio a tecnologia, aí você tem tudo aqui, ó. Aí você fala, caramba, e agora? O que eu faço com tudo isso? Sim. Vou começar aqui. Aí você começa a errar, aí você fala, putz, isso aqui já não tá dando certo, deixa eu tentar aqui. Pô, eu faço tudo federado, eu trabalho com modelo separado, não, mas aí o cliente não sabe fazer a gestão. Aí você fala, meu... Aí o cara fala, vou pro CAD, entendeu? Então, mas esse era um ponto dos nossos clientes, como falou, que eles não sabiam o que era BIM. Então, o fato da gente modelar, a gente levava ele para o caminho que a gente já sabia que funcionava. Então, essa dúvida assim, é federado, vou separar por pavimento, vou fazer um pavimento tipo, vou duplicar no federado. Problema nosso. O que ele recebia era um modelo que ele podia ver sentado na casa dele, lá no tablet, e que era leve, era isso. Mas hoje isso é um problema que eu tô falando, sabe por quê? Porque hoje você já tem um cliente que já sabe mais disso, e agora qual que é o problema que a gente está percebendo que eles estão tendo? Tem muita informação. Então aí eles pegam um recorte de uma informação do YouTube, do Instagram, de alguém que só sabe teoria. Toma como verdade, e aí fala, não, vamos adaptar isso. Aí você fala, putz, você já tem mais de 10 mil horas de eu não falo de que experiência, de que se ferrou com aquilo, né? E aí o cara chega e vem com aquela ideia mirabolante. Aí você já sabe que vai dar ruim, mas eu também já falo pro Jonas, já sei que vai dar aditivo também. Sim. Então, só que a gente fica... Vai pra categoria lá da ConstruFlow, mudança de projeto. Aí fica escancarado que é a construtora. Exatamente, mas é porque fácil. Se não ficar visual pro cara, é aquilo que eu falo, se ele não tá vendo, não consente. Então ele tá fazendo ali, ele só percebe quando ele vai pagar. Essa é a única dor dele. Sim. Mas se você começa a mostrar para ele BI, erro, de onde eu venho a origem, se é comunicação, se é gestão, se é desenho, se é falta de informar o produto, cara, todo mundo tem erro. O exemplo clássico é tardar a compra do elevador para ganhar dinheiro, a construtora. Porque se ela comprar logo, ela tem que pagar logo. Se ela tardar o elevador, ela começa a pagar só depois. Aí, qual é o elevador? Ah, não sei ainda, tô vendo. Qual é o elevador? Não sei. Qual é o elevador? Aí, contrata o elevador, muda a caixa, muda as vigas lá em cima, muda a profundidade. E vira um efeito dominó. Cara, vira um efeito dominó. Quanto custou isso em projeto? Quanto custou a tua hora daí dos projetistas? Ah, mas é do projetista. Quanto custou isso em relação àquele fluxo de caixa da construtora de ir pagando a empresa de elevador antes? Então, ninguém mensura isso. Algum teórico chegou lá de orçamento, não, melhor tardar a compra, vamos tardar a compra. Sim, mas, cara, às vezes tem a caixa inverte, né? Tem um que é lá 1,70 por 1,75 e outro é 1,75 por 1,70. E aí inverte, aí muda as vigas lá em cima. Cara, a gente está trabalhando com um cliente agora que só faz elevadores, basicamente. E a gente está entendendo bem o que você está falando. Porque eles até deixaram para um segundo plano fazer os elevadores. Então, pra gente, isso aí tá caindo como uma ficha. Não, vamos resolver. A altura das vigas, resolve a infra. A altura da porta, muda muito. Resolve a infra, resolve o enterrado, resolve tudo que está em volta, menos ali a aprumada, né? Mas eu tenho até uma curiosidade agora que vocês estavam falando tudo isso. Como que fica? Porque aí tem uma dificuldade grande que a gente sempre fala, que não é o CAD virar BIM. Isso pra mim não é um problema. Não. Isso é sempre o BIM virar CAD. Eu sempre falo que esse é o problema. É você lá, digitaliza tudo, modela tudo e no final entrega PDF do WG. Sim. Como que vocês estão vendo a cultura de estudo, porque está impactando no fluxo de informação, no fluxo de comunicação? E como que lida com tudo isso? Porque, por exemplo, é a cultura. Sim. A gente sempre fala cultura em todo mundo fala cultura em todo podcast aqui que a gente está falando de tecnologia. Porque as pessoas não aprenderam a aprender daquela forma. Sim. E aí fica na tentativa e erro, mas também tem do outro lado o cliente que já está fazendo construção há 40 anos daquele jeito. Sim. E ele ganha dinheiro, dá certo, e aí vem alguém mais novo e fala para ele, não, tem que discutir a tecnologia, mas o cara já tem um método que, vamos dizer assim, funciona, entre aspas, que ele ganha dinheiro com aquilo, mas ele deixa muito de economizar dinheiro por causa disso. Tem um ponto sobre isso que é sempre entender o porquê, né? Porque tem questão cultural, então assim, por que tu quer o DWG? Cara, porque eu sempre tive. Mas por que precisa do DWG? Então, respostas que já ouvi. Porque o projetista precisa de uma base para projetar, porque ele só começa a fazer em BIM no pré-executivo, então o anteprojeto precisa do DWG. Cara, uma justificativa, o processo dele. Eu não critico o processo, então acho assim, se esse é o processo, ótimo, então você precisa do DWG. Tem muitas prefeituras que exigem o projeto. Os grandes centros não.
Mas a grande maioria, aí os grandes centros exigem arquitetura, mas cara, 90% dos municípios exigem projeto elétrico, hidráulico, estrutura em PDF ou DWG. Isso é outro gargalo. Para aprovação do projeto, manchas, né? Que eles chamam, né, de áreas, com manchas, com cores. Então, talvez isso nem precisaria entrar dentro de um software BIM, faz separado, manda para aprovação, depois tu segue teu projeto. Aí entram outros questionamentos, porque assim, a gente sabe do tamanho da dificuldade que é tu exportar um DWG de dentro de um software que ele sai exatamente com a cara que tu entregava antes. Então, aí entra a pergunta, beleza, tu precisa, mas vai para quem? Para o projetista. Sabe como é que o projetista faz? Ele seleciona tudo, bota 256 na cor e é a base dele. Por que tu tá te preocupando em configurar todas as cores dentro do software e perdendo todo esse tempo? É verdade, não tinha pensado. Exportação do DWG virou um problema no fluxo? Não. Ele só precisa ser feito para atender um determinado objetivo. Aí entra PDF. A gente não vai conseguir lutar com a obra de ainda tem que ir planta para... Cara, não tem como, a gente não tá nesse mundo. Então, existe ainda... A gente vai precisar de plantas, documentação, e entra na parte de compatibilização isso. Às vezes o modelo tá muito bom, mas na hora que ele gera o PDF que vai para a obra, porque vai ser plotado, que vai ser onde vai ser analisado, tem várias falhas. Falha de graficação. Então... o que tem que entender? Eu acho que eu não encararia como um problema, mas um fato, sabe? A gente tem que se preocupar que a documentação ainda... DWG eu não digo, porque, cara, DWG no final a gente usa para outra coisa, mas o PDF hoje é um documento, é o PLT de antes, né? Que eu tinha que mandar plotar. Então, faz parte da comunicação eu conseguir entender onde é que está a falha dele, se está na falha de graficação. E aí entra um ponto do que a gente enxergava. Alguns softwares que a gente testou, eles eram 100% BIM. E aí? Como é que eu faço meu apontamento que o documento que ele gerou no PDF tem uma falha? Aí beleza, vou tirar um print, mas no software, alguns que a gente testou, só podia pôr um print, não mais de um, porque o resto era para ser no modelo. Então, isso também entrou no entender a realidade Brasil, como você falou, um software desenvolvido para nossa realidade, onde eu preciso tirar print e colocar ali, porque ainda é usado documentação, né? Cara, mas tem uma coisa muito legal que você falou da parte do grafismo, que é uma coisa que a gente está tentando trazer aqui, porque a nossa BNT, a 6492, ela é de 91. Então, o que acontece? A gente também já se questionou muitas vezes. É que tem essa coisa da polarização da internet com relação a tudo ser rápido para ontem. Então o cara acha que o modelo dele... Eu vou te dar um exemplo. Eu chego para os meus estagiários e falo assim: quantos cortes tem nesse modelo aí que você está fazendo? Não é, Jonas? Aí eu falo assim: tem 5. Eu falo: para de ser mesquinho, 5 corte num prédio desse. Aí eu pego eles e faço assim: faz o corte a cada 1 metro agora. Se tu pegar corte dele desviando a escada no modelo demite. Mas aí sabe o que acontece? Mas daí oculta só o guarda-corpo. Mas sabe o que acontece? É a cultura, de novo. Ele foi ensinado de um jeito na faculdade, eu tô tendo que quebrar a forma como ele tá apresentando. Porque a gente ensina esse método. Faz a cada 1 metro, faz uma matriz. Se eu tenho uma planta, uma seção a cada 1 metro, a gente chama de pátio da construção. Que a gente faz o corte fininho, né? Pra não ter tanta informação ali. E ele vem de tempo em tempo trabalhando planta e corte 3D, planta, corte 3D. Ele está fazendo, teoricamente, a construção simultânea ali, usando com uma ferramenta que chega para alguém que só trabalha em CAD. Eu sempre brinco: como é que você convence arquiteto? Pega, abre ali no seu software BIM 10 vistas, faz uma modificação, ele vai modificar tudo ao mesmo tempo. Ele fala: cara, eu quero isso. Agora eu quero. Como é que eu faço com o engenheiro? Eu pego tudo ali, apago uma porta, a tabela atualiza. Sim. Então, a gente vai entendendo as dores de cada um e usando a ferramenta para isso. Aí, quando eu levo isso para o grafismo, porque a gente sofre muito isso no nosso dia a dia, até para ensinar. Porque as pessoas chegam e falam assim: tá, mas quem disse que você precisa ter tudo isso de tag? Quem disse que você precisa ter tudo isso de cota? Quem disse? Não, na BNT tá assim, tá, mas a BNT era para desenhar à mão. Sim. Então, como você tem uma ferramenta, por que você quer entregar uma planta de piso só e uma planta de forro, socar tag nele, encher de legenda, encher de coisa que o cara vai ter que ficar... A mentalidade não mudou. Quando a gente começou a limpar o desenho, e aí deu mais trabalho, entre aspas, porque você tem que ter mais vistas, porque você tem um programa que cospe vista, cara. Então a gente falou: vamos fazer uma planta com corzinha de acabamento e faz uma legenda automática de cor com acabamento. Você matou os tags. Aí, não, mas a impressão hoje em dia, o cara só imprime em preto e branco. Quem disse isso? Você sabe quanto a impressora evoluiu? Hoje tem os book ink. A gente mesmo faz toda a produção dos nossos materiais de livro, tudo aqui na SPBIM. Então eu digo assim, é que existem também as maneiras como as pessoas trabalham, e eles estão pegando uma mega tecnologia
e descendo ela para o uso como eles Tá matando faziam. uma mosca com uma bazuca. É o que aconteceu com o CAD também. O CAD sofreu isso. Porque o cara saiu do desenho à mão, aí ele só digitalizou o trabalho dele. Mas ele continuou trabalhando de maneira individual, ele não colaborava, era cada um por si e etc. Quando o BIM te obriga a ter tudo isso, porque a dor, eu falo, a gente até tem um slogan aqui, que no BIM tudo é no débito, no CAD é no crédito. Então você tem um problema, você paga na hora no BIM. No CAD você, ou pro cara edita a cota, ou pro cara mexe ali no corte, e depois arruma a planta, que depois arruma a elevação. Então a gente também traz essa discussão de que a metodologia que a gente entrega, o output, pode ser ainda PDF, pode ser ainda plotado, mas eu acho que tem que pensando com a cabeça de agora. Pensando com o I do BIM, né? Como que eu pego o I do BIM e transformo em gráfico? Quantas vezes a gente pegou template e a gente colocava assim, o arquiteto tinha mania de puxar o texto. Tudo texto. Aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, pega aquele template, quando ele não especificar nesse campo, chamado descrição, vai plotar tudo vermelho. Aí a gente criou o modelo lá de vista no Revit, colocou lá, toda vez que for igual tal valor, vermelho. Aí eles ligam, por que tá vermelho? Porque tu não colocou a informação. Sim. Aí eu peguei na dor dele, lembra que ao mesmo tempo que eu dou pra ele aquele benefício, eu também vou apertar no calo dele. Sim. Aí a gente começou a fazer o mesmo com o engenheiro. Toda vez que o engenheiro não colocar a informação, a tabela fica vermelha. Sim. Então a gente entendeu que o próprio programa tem capacidade de cobrar o profissional a ser melhor, entendeu? Mas a gente vai adaptando a própria ferramenta para a experiência que ele tenha ajude e não seja um problema para ele. Tu lembra que em 2018 tu foi dar um treinamento numa universidade e tinha 2 módulos para ensinar a colar papel manteiga? Era, né? Sim. Cara, numa universidade, arquitetura, 2018, né? Em 2018 tinha, era colar e descolar, né? Era como colar e como descolar papel manteiga. Mas, cara, eu atribuo muito, até escrevi aqui, a confiança do modelo. As pessoas não estão entregando modelos bons e é o que tu disse, refazem alguma coisa no 2D para adaptar. Então, voltando ao número, 40% dos erros são encontrados no projeto executivo. Então, será que modifica o modelo ou modifica a planta? E outra coisa, lembra que eu falei lá no início, eu criei um modelo que fosse para o engenheiro da execução. Isso é muito difícil, porque tu pega, vamos lá, um reboco num corredor, uma circulação, um prédio, onde tem a forro de gesso. O reboco vai até o teto, ele vai até a parte de baixo do forro, ou ele passa a 10 centímetros. Depende da construtora. Tu faz o que no modelo? E aí tu pergunta para a construtora, teu reboco vai até o teto, o procedimento diz que é 10 centímetros. Daí tu coloca lá, o engenheiro olha e diz, quem é que fez isso? Nunca fiz isso. Eu vou gastar esses 10 centímetros ali, cara, toca, não sei se tem forro nessa parede aqui, toca reboco até o teto em todos. E aí o cara começa a perder confiança em cima daquele modelo, porque a informação que está ali no projeto, ele não vai seguir. Quando está no CAD e não tem essa informação, fica muito fácil. Sim, ninguém para pensar. Não, porque ele decide na obra. Não, esse foi um ponto. Lembra? Perguntar pro mestre, quantos problemas você encontrou aqui? Nenhum. Porque todos ele resolveu. O problema é só quando ele fala assim, vamos chamar um engenheiro. Esse é o problema. E aí entra aquela curva de McLaren, né? Que eu odeio ela. Porque os caras pegam um processo errado em CAD e um processo perfeito em BIM. Que poderia ter sido feito certo lá também. E eu fico pensando, cara, no CAD as informações vêm depois. Mas que mundo é esse? No mundo errado. E aí a gente, ao invés de... Por isso que eu falei, não é Brasil. Não, o McLaren diz, muita informação no início. Não, a gente transcreve o gráfico dele para o CAD errado, que eu considero o CAD errado, e a gente bota o BIM lá direitinho e bota as informações só lá no fim. Em 2017 a gente redesenhou isso, né? A gente refez. Então, quando eu vejo uma palestra pela 10ª vez, são 2 gráficos que tem todo, que a pesca, a construção civil só perde para pesca, mesma história, e o gráfico lá de McLaren. Meu Deus, o gráfico do cara é de 2009. E do tsunami, eu também já vi do tsunami, que tá o cara sem lendo, escrito CAD e tá o tsunami atrás, BIM. Tive que largar um bar aqui, nossa, não dá. Então, a gente é bem crítico. E aí, emendando a parte do IA, porque IA, a gente desde meio do ano passado, a gente criou um setor de inteligência de dados, que era para a gente começar a analisar todos esses dados. A gente tinha na época 120 mil erros de projetos. Começar a classificar eles, vamos começar a olhar, ver o que a gente consegue tirar melhor. Cara, muito difícil, porque cada um escreve de uma maneira o texto.
Tem gente que descreve tudo, tem gente que coloca na foto, na imagem, tem gente que bota no modelo e só descreve, tá no modelo. Então, assim, começou a ficar muito difícil. Mas a gente foi seguindo, foi classificando. Tinha o Pedro lá, nosso estagiário, leu apontamento por apontamento, lia apontamento, classificava, reescrevia, dizia, isso aqui o cara queria dizer isso. Aí tá, beleza. Aí a gente foi tirando as estatísticas. Chegou determinado momento, surgiu o tal do ChatGPT. Puta, ChatGPT, vamos dar uma estudada. Beleza, legal. OpenAI abre uma API de inteligência. Nossa, tá. Melhor ainda. Quer dizer que se eu fizer uma pergunta, eu botar esse banco de dados, eu fizer uma pergunta, ele vai entender o contexto daquela pergunta que tinha que ser um humano para entender o contexto. Agora ele está entendendo o contexto, vai me dar a resposta, cara, legal. Então, vamos nessa. A gente começou a investir nisso, investir muito forte nisso. Só que é muito difícil tu criar o teu banco de dados e fazer a busca. E o que a gente viu que no primeiro momento, para a gente entregar valor para o nosso cliente, a gente fazia a pergunta assim, conhece o ChatGPT? Conheço. Tá usando? Não. Por quê? Putz, tem que logar, uma tela feia lá, não entendi direito, não estou vendo valor. Você sabia que pode perguntar de uma norma para ele? Pode. A gente colocou exatamente, sem ter login e senha, colocou dentro da nossa plataforma, onde tu tem um erro, então tu está na mesma plataforma, então precisava abrir uma outra, logar toda vez, fazia uma pergunta específica. Então, eu tenho um erro de impermeabilização, eu vou ali e pergunto, como faço uma impermeabilização de um box? Não tinha detalhe. Eu pergunto, ele me responde, legal. Eu vou já incluir essa resposta técnica aqui no comentário e falar, pessoal, não vi a impermeabilização do box, que o ideal é fazer com manta, tal. Sabe, dava um embasamento técnico para quem estava analisando muito mais fácil. E a gente foi evoluindo. Segundo passo, que eu anotei aqui, que são as desculpas, né, para a gente não usar a tecnologia. Primeiro, baixa qualificação. E aí eu gostaria que vocês falassem da parte de qualificação de vocês, né, que eu achei muito interessante. Começou com educação a SPBIM, né? E segundo, tecnologia cara. E a gente estava falando, né? O principal software custa $2.000 há muito tempo. E ele vai, durante muitos anos, custar $2.000. Um computador bom custa $2.000 há muitos anos. Por quê? Porque toda vez que fica obsoleto aquele computador, vem um novo. Então, se a gente usar a mesma desculpa que tecnologia é cara, ela sempre vai ser cara. Porque o que é caro hoje, o que é barato hoje, que é uma licença de CAD, há 10 anos era caro. O que é caro hoje, que é uma licença de BIM, daqui 10 anos, quando vier o boom, vai ser barato. E a gente vai dizer, nossa, o boom é muito caro, não vou usar o boom. Vou lá no BIM e volto para o BIM. Então, tecnologia cara, a gente pensou o seguinte... Beleza, tecnologia cara. O que todo mundo usa? O WhatsApp. Vamos botar IA no WhatsApp. Aí o cara vai falar, o cara da obra tem WhatsApp? Tem. Fica mandando videozinho, fica mandando áudio o dia inteiro, né? Aí eu queria pegar justamente nesse gargalo. Qual é o teu maior problema com a mão de obra? O cara passa o dia no WhatsApp. Então vamos botar a tecnologia no WhatsApp. E aí acabou a teoria da restrição, né? Minha restrição é que tecnologia é cara, eu tenho que pagar. ConstruFlow custa R$199 por mês por obra ou R$599 para 5 obras, então não é caro, é R$100 por obra. E ilimitado para quantos usuários? Ilimitado para usuários, e eu estou dizendo que a tecnologia está no WhatsApp. É caro? Não. Preciso de qualificação? Não. Entendeu? Então a gente foi tirando, e a ideia da IA é justamente isso. Mas eu posso complementar? Claro. Eu acho que eu sempre falo, assim como na educação. O cara fala, mas é caro. Eu falo, caro é a vida que você está tendo até agora. Usando AutoCAD. Caro Sim. é o tempo que você perde com outras coisas supérfluas. E caro é a ignorância. Sim. Porque eu falo, se você acha a educação cara, experimenta a ignorância. Né? Porque é muito mais caro. E outra, a gente está falando que ali, compatibilização. Até anotei uma das perguntas que eu ia te falar aqui, porque a gente sempre faz isso para os nossos alunos também. Quanto custa uma incompatibilização? Tu sabe pra quem tu tinha que perguntar isso, se tu não perguntou? Thiago Ricota. A tese dele é muito legal, muito interessante. Ele trouxe esse valor. Ele trouxe o valor. A gente deu uma ajustada e uma diminuída. Se eu não me engano, dele é 2.000 e pouco. A gente trouxe para 1.200, uma média assim. Cara, o que é 1.200? É uma legenda errada que o cara lá da laje vai ter que descer e perguntar pro engenheiro. O cara vai falar, puta, mas é óbvio. Sempre é óbvio, né? Esse tracejado é no teto. Tá, mas a legenda tá dizendo que é no piso. Cara, mas tu vai fazer no piso é óbvio que não é no piso. Tá, beleza. Subiu lá, custou R$200. A hora do engenheiro, mas a hora do profissional. E tem até a furação que foi esquecido, um erro que vai lá custar 12, 15 mil.
Então, assim, eu não lembro de cabeça, mas a tese do Thiago é bem interessante, falar em 2000 e alguma coisa. A Otus chegou a 4.000 e pouco e a gente dá uma moderada e coloca 1.200. É porque depende da classificação, né? Depende da época também que tu encontrou erro, né? Sim. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, quando você tá falando do custo de uma plataforma dessa, e o cara tem um erro daquilo, é que aquilo que eu falo, as pessoas não sabem medir. Elas não estão vendo, né? Elas valorizam, até coloquei isso no meu TCC também, que eles valorizam mais o valor de um erro do que de um ganho. Né? A pessoa ela não dá valor pelo que ela vai ganhar de economia hoje, ela não vê isso. Sim. Né? A gente aprende até pelo aquele filme Clique. O cara só se dá conta quando ele passa por tudo, ele fala, caraca, o valor que eu tenho é hoje e não no amanhã. Sim. Então é quando o cara, a gente tem isso como cultura mesmo, né? De valorizar, por exemplo, não, vamos dar um jeitinho, vamos no Mercado Livre, vamos dar um jeitinho, vai no YouTube, vamos dar um jeitinho. E aí, nesse jeitinho é quando eu falo, até quando você vai ter uma gestão eficaz? Até quando você vai se programar para ir para um próximo nível? Porque o cara fica fixo naquilo, e aquilo vira um modus operandi dele até ele ter, sei lá, uma empresa de 10, 100 mil funcionários e o cara às vezes não mudou. Ele mudou em outras áreas. Eu fiz essa pergunta num artigo no LinkedIn essa semana. Tipo, a tua gestão hoje tá a que distância daquilo que tu acha que é ideal? Porque a gente faz o que tu faz todos os dias. Só que se eu não me fizer essa pergunta, eu nunca vou olhar para onde eu posso ir, né? Então, assim, a tua gestão hoje funciona, e tá perto ou longe daquilo que tu acha ideal? Mas olha que complexo isso, cara. Vamos lá. Tem obras, vou falar para lá, cara. Tem obras que tem 2.000 erros. E tem obras que tem 400, o mesmo estilo de obra. Quem é melhor? É melhor achar 400 ou 2.000? Eu acho que sempre a gente vai ler isso até no modelo. O que é pior? O cara errar 10 erros numa casinha de cachorro ou ele errar 1.000 erros na mesma proporção num estádio de futebol? Mas aí eu acho que eu faria outra pergunta. Mas eu digo o seguinte, etapa eu digo em relação ao seguinte: 2.000 erros e 400 erros. Será que esse achou todos? Será que não tem muito mais coisa? 1.600 perdido ali? 2.000 é porque o cara, assim, muito dedicado e achou tudo, ou de 400. Então, é difícil mensurar isso. Quando a gente tira médias da plataforma, a gente fica pensando e fica olhando. Esse aqui também, por outro lado, esse cara de 400, ele pode ter colocado 3 erros na mesma descrição. E ter juntado. E depende da acurácia também. Será que esse cara aqui considerou erros até 3 centímetros? Aquele cara ali... Qual etapa? Você já trabalhou com estrutura metálica? Sim. Eu tive uma experiência de vamos fazer o Naves, vamos fazer o Clash e tal. Aí eu falei, eu rodei assim, eu tinha colocado 1 centímetro na minha inocência. Sim. Aí eu falei assim, caramba, esses projetistas é muito bom. Aí eu fiz a reunião, falei, não, eu elogiei eles, olha isso, cara, isso é muitos anos atrás, elogiando e tal. Aí daqui a pouco a coordenadora tava comigo e falou, Julio, bota lá 0.1, só pra gente ter o desencargo. Eu botei, porque a alma da viga, ela é finíssima, ela tem menos que 1. Sim. Quando a gente colocou o bicho, o negócio gritou. Aí eu falei, aí como é que você destira, né, isso daí do cara? Que você fala assim, é porque assim, aquilo que eu falei, a gente tava com a tecnologia, mas esqueceu de uma parte técnica aplicada à tecnologia, então não é só apertar um botão, mas se o cara não souber que tinha que colocar menos de 0.1 centímetro, eu nunca tinha pego isso. Sim. E aí entra a pergunta que tu fez lá no início, o que valia mais, o que era mais fácil, ensinar sobre BIM ou ensinar a parte técnica, né? E aí, ensinar sobre BIM é tu dizer, cara, estrutura metálica é sempre 0.1 para tu encontrar o clash. Mas talvez ele vai fazer isso, não vai ter ideia nem do porquê que tá fazendo. Não, mas e tem uma questão muito interessante também, porque falou ali do Clash, desses números e tudo mais. Vocês falaram de focar no teu departamento de inteligência dos dados, né? Acho que também no mercado da construção tem muito disso, né? Se perde a informação. Por exemplo, a ferramenta de vocês está trazendo uma informação, esses dados que vocês falaram, de apontamentos de erro no executivo, que às vezes quando era um PDF listado, o cara não tinha controle nenhum. Quando é uma informação descentralizada, correndo de forma descentralizada, por agentes descentralizados, a informação se perdia. Então eu não tinha uma inteligência de reestruturar meu processo de acordo com essa informação. Vocês trouxeram essa centralização para a informação, com dados, para trazer tomadas de decisões inteligentes. E esses erros que as pessoas têm tanta dificuldade para apontar o valor de um clash, porque no fim das contas na obra se perde muitas vezes isso, né? As próprias construtoras, ela já tem, né, a margem lá dela, que ela já sabe que ela vai perder
tanto, às vezes ela aloca numa, ela perde mais, numa ela perde menos, mas ela não sabe onde que foi essa perda, né? E eu acho que a grande revolução no mercado é cada vez mais esses dados, né? Ter riqueza de dados para trabalhar, para tomada de decisão, ter formas de se metrificar todas essas informações para que a gente possa, né, avaliar melhor e saber exatamente quanto que está custando aquele Clash que eu não rastreei, porque ele é isso daí. Um tem um valor e o outro tem outro, porque realmente tem um Clash que ele pode quebrar a minha empresa, dependendo Mas por que o engenheiro de obra ganha bem? Porque ele resolve problema. Ele é um resolvedor de problemas. Se ele não tiver problema, aquele know-how, engenheirão, eu até escrevi essa semana, o camisa xadrez. Cara, se ele não tiver ele não vai ganhar tanto assim. Óbvio que existe outras responsabilidades. Mas, início da Projeta BIM, eu peguei uma construtora e assim, eu precisava argumentar para vender compatibilização. Quanto tem de aditivo numa obra por erro de projetos? Cara, não achei nenhuma que me disse isso. E aí eu comecei a remeter na obra quando eu era engenheiro de obra. Se eu errasse uma cubagem, pedisse 5 metros a mais, o que eu fazia com esse concreto? Eu avisava, escritório, comprei 5. Ou eu ia lá e fazia, não, vamos fazer um contrapiso aqui para botar uma mesinha de sinuca, porque o pessoal está pedindo uma mesa de sinuca. Óbvio. Uma rampinha para não bater rampinha, não sei o que. Cara, tu usa o concreto. E aí, tá na justificativa? Não, eu errei. Ou, assim, o corporativismo também. Não, veio uma cubagem do escritório e veio com 6 metros. Eu vou gritar para todo mundo, vou escrever um relatório dizendo que o escritório errou, que o projetista errou, que alguém errou. Ou, cara, não, eu vou fazer a rampinha e deixa assim. Então, foi uma dificuldade muito grande, porque eu peguei uma planilha gigante de aditivo de empreiteiro com justificativas ridículas do fato do empreiteiro de reboco ter lá 10% a mais justificativa, quebra de canto, de batida de carrinho. E o contrato do cara era grande. A outra fez lá alguma coisa na chuva e não sei o que. Essa galera não pode dirigir carro não, cara. Para aí, cara, vamos se enganar menos. Então, é o que tu disse, existe uma margem, existe o corporativismo, existe o engenheiro com o know-how dele na obra, e tá legal assim, cara, vamos continuar nessa onda, porque tá todo mundo ganhando, não vamos expor o erro do outro, fica muito melhor. Então, é isso que eu digo, é toda uma sequência, porque eu vou querer um modelo bem detalhadinho, porque o engenheiro vai falar, cara, ele esqueceu isso aqui, volta lá pro projetista. O projetista é ruim, esqueceu isso aqui. Aí o engenheiro fez diferente, estava detalhado aqui, fez diferente. Então, é mais fácil. É mais fácil para toda a cadeia. Deixa assim, vamos fazer mais um evento BIM, vamos esperar o decreto, 2028 agora, né? Era lembra lá 2016, pessoal, 2021. Dá mais uma empurradinha, mudou o pandemia. Na pandemia veio. Pandemia. O escritório não conseguiu, ninguém conseguiu estudar BIM na pandemia, cara. Agora caiu a produtividade, foi todo mundo home office, a gente tem que se adaptar. Cara, Brasil, Bolsonaro, não, agora Lula, não, vamos 2028. 2028 vai ter Copa, não sei se vai ter Copa, mas, cara, daqui a pouco vai ter 2032. E aí a gente vai, cara, só que é um mercado, justamente, é um mercado que está acostumado disso. E tem um outro agravante, é uma mão de obra desqualificada, interessante para muita gente. Porque no momento que eu tenho pessoas que querem trabalhar na obra e precisam daquele momento, eu tenho 14 milhões de desempregados no Brasil. Como é que é o melhor? Desonera a mão de obra da construção civil. Bota um monte de zela para dentro e, cara, baixa de 14 para 10 milhões, resolvemos o problema do Brasil. Por que industrializar? Por que treinar essas pessoas para elas operarem um equipamento ou não? Na hora da crise é melhor deixar o Zé levantando tijolo. É muito melhor para o Brasil. Como política é muito melhor. Então, cara, é muito difícil. Por isso que eu digo, quando a gente vai num evento desse, tá lá, bonito, legal. Mas e aí? Mas aí volta pro batente no dia a dia, sabe? Cara, você sabe quando eu tive esse choque? Quando eu terminei a arquitetura, o primeiro curso que eu fui fazer foi de mestre de obra. Eu terminei a arquitetura, falei, cara, mexia muito com Revit, com ferramentas, falei assim, eu não sei nada de obra, cara. Aí tinha um professor meu que ele era arquiteto e engenheiro, ele falou, tu tem que ser corpo e cabeça, entendeu? Tem que ter a cabeça de projetista e o corpo de quem faz. Sim. Ah, beleza, fui lá e fiz o curso. Quando eu fui pro curso, eu não tinha falado que eu era arquiteto, nada pro pessoal no começo. Falei, deixa eu me ambientar aqui e ver, né, como é que tá. Cara, e era assim, era no curso de mestre de obra. Então eu começava assim, aula 1, matemática, 2 mais 2. 4 mais 4. Você fala, ué, tá bom. Aí você vai. Aí vamos aprender a ler uma planta. Legal, ler uma planta. Isso é uma planta, isso é uma projeção 2D.
Então você entende que ainda as coisas são Sim, real. sim. Eles estão falando com o público, vamos dizer assim, que ainda de fato é o cara que foi encarregado, Sim. tá procurando crescer, e aí ele viu ali que ele tem que dar um esforço ali de ser técnico, parte Sim. técnico, pra ele conseguir exercer aquilo, e a maioria que tava ali era... Mas na prática, sem teoria, né? É, Na exatamente, prática. eram os caras que sabiam muito. Quando ia... Aí eu falei, sabe quando eles me descobriram? Porque na hora que ele tinha que fazer subir uma parede... Aí eu tinha que chapiscar a parede, cara. Aí eles descobriram que eu não era da área. E é pesado aquela colher, né, cara? É pesado, né? Ele fez assim e aí ficou aqui, foi só Exato, pra cara, assim. parece, sei lá, cara. Mal levantou a colher, é pesado aquele bicho, cara. Aí eu lembro que... Mas eu fiz uma experiência naquela época. Eu cheguei, pô, é assim que tá. E o professor explicou legal ali como constrói. Eu falei, cara, deixa eu pegar aqui rapidinho o note. Pá, peguei o Revit, modo cebola. Aí eu desenho o que ele tava falando. Uhum. Porque ele tava tentando explicar pros caras, entendeu? Teoricamente, assim. Explicar. E os caras Sim. são da prática. Quando eu peguei, eu fiz um modelo 3D ali, eu coloquei aquele modelo 3D pra ele, da forma como ele falou, eu não criei um modelo tradicional, eu criei da forma que ele falou. Peguei o bloquinho, ainda dei o array do bloquinho, modelei a massa e tal. Uma parede só eu fiz assim. Quando eu virei o note, falei assim pra galera, é isso aqui que o professor tá falando, tá vendo? Uhum. Isso aqui é isso. Ele falou, cara, você construiu virtualmente? E eu vi isso dos pedreiros, cara. Sim, Então, tipo, o cara já sacou o que é o BIM sim, ali. sim. Entendeu? Só que qual que é a dificuldade? Tecnologia cara, né? É. Então, qual que era a dificuldade que eu percebia no canteiro ali? Era que aquilo não chegava na obra. Não chega. Não chega, ainda não chega. Porque é difícil Então, detalhar. E não é porque o cara não quer aprender, e não é porque o cara tem dificuldade de entender aquilo, é porque parece que o nosso esforço ainda tá tão lá atrás, que é pro cara cortar tudo, pra ele levar lá pro fim. Sim. E às vezes você quer só resolver um problema, igual você falou, resolver problema. Sim. E aí quando você mostra uma coisa que você resolve um problema e deixa aquilo visual pro cara, tu cortou ali um caminhão de tempo. Cara, não quero dominar o aqui, tá? Mas assim, a gente sempre gosta, né, do choro e a solução depois, né? A gente chorou bastante aqui. A solução, e aí queria passar a bola para vocês também nessa parte de educação. O que a gente viu? Precisamos de educação. O que precisa... Como a gente faz uma educação sendo uma plataforma uma plataforma online, né? Unir a indústria. Cara, a indústria tem soluções muito legais. Assim, a gente está falando de Knauf, tem 3 centros de treinamento pros operários, cara, para treinar eles como fazem. Então, assim, mão de obra desqualificada, cara, a Knauf está fazendo. A Vedacity vai em obra, treina as pessoas. A Hilt, Tintas Renner, Bosch, cara, todo mundo tem uma solução legal. Só que cada um está fazendo pontual. O que é a reclamação dessas pessoas, da indústria? A gente bate na porta, agora não consigo. Cara, tu reclama de mão de obra desqualificada e tu não tá deixando a Hilt dar um treinamento, cara, de drywall pra pessoa. Você sabe quando a Gibson também dá treinamento de montagem de drywall, especificação, projetos, tudo. Você entra agora no site e você faz o cadastro. Aí eu lembro que o meu professor de drywall do curso de mestre de obra, sabe como ele convenceu a galera a fazer o curso? Tinha lanche. Tinha lanche. Cara, impressionante. Mas que dá o lanche, cara. Dá mas é isso que vai fazer eles pagar o lanche. Aí os caras falam, e vai ganhar, e ganha um dia de folga. É. Então os caras iam. Cara, mas de quem é a parte? É uma parte da Gibson, outra parte da construtora. E é isso que a gente está tentando fazer. Então, assim, indo assim para o que a gente está fazendo, essa parte de educação, nosso papel, é justamente isso. A gente vai fazer um evento dia 29 de junho de 2023, né? A gente não sabe quando o pessoal vai ouvir. Em Porto Alegre, onde a gente vai mostrar os cases da indústria e vai falar para as construtoras. Pessoal, é tão difícil assim. Vocês estão chorando hoje, a gente vai trazer matérias de 2001, 2010, 2020, com as pessoas reclamando de mão de obra desqualificada. 2030 vai ter a mesma reclamação. Tecnologia cara, mão de obra desqualificada. Vai ser a mesma coisa. Só vai ter mudado a mão de obra, ao invés de perder para o Uber e para o motoboy, vai ser para outra coisa. E a tecnologia é o que a gente vinha falando. Vai ser IA, vai ser o boom, vai ser outra coisa. A desculpa vai só mudar, mas é a mesma como contexto. O que a gente quer trazer nesse evento? O que a Vedacity faz, o que a Knauf faz, o que a Tintas Renner faz, beleza, tá aqui. Pessoal, eles estão pedindo ajuda. O que vocês podem fazer? Exatamente isso. Fornece o lanche, cara. Fora do horário. Puta, faz o churrasco pro cara no Rio Grande do Sul. Deixa o cara. Vai ter um cara treinado, vai ter um cara feliz, vai lá. Simples. Fornece o espaço da obra. Um dia, cara, um dia por mês. Então, sabe, essas pequenas coisas que a gente quer provocar. É tão fácil. Cara, é tão caro vir fazer um curso aqui, né, para vocês em company ou... Cara, não é tão caro assim.
pelo benefício, né? Então, da nossa parte, é isso que a gente está fazendo. Como é que a gente está juntando a IA a isso? Fazendo uma parceria com a Knauf e Vedacity, que toda vez que tiver um treinamento, vai ter lá os diretórios lá deles do treinamento, e a pessoa, ficou com vergonha, não entendeu, no outro dia vai testar, vai lá no Caio, que a gente chama de Caio, nossa inteligência, no WhatsApp, faz uma pergunta, não lembro do curso, não entendi, faz uma pergunta, ele vai dar uma resposta. A gente quer botar um videozinho, quer botar várias ações assim. Cara, essa é a nossa parte como tecnologia barata, a gente não vai cobrar, a indústria que vai fazer. E segundo, no WhatsApp. Então, não tem barreira tecnológica, não tem barreira dessa questão da educação. Então, esse é o nosso papel hoje. E o Caio, né, foi para dentro do WhatsApp e aí assim, mas eu tenho que escrever, né? Tem um número, 5 ou 6% de analfabetos na obra, né? Aí, qual a funcionalidade agora? Áudio link. Envia o áudio e ele responde. Então, esse é o nosso papel. Agora não tem barreira. Ainda não acharam. Mas é quebrar a objeção, né? É todo dia quebrar a objeção. E é aquilo que eu falei um pouquinho antes da gente entrar aqui, é errar um erro novo cada dia. Então a gente tem que... o papel da educação é esse, né? A gente até vai convidar outros professores aqui de São Paulo também a falar um pouquinho bem do que a tecnologia está causando nesses novos arquitetos, novos engenheiros, né? Então, mas uma coisa que a gente percebeu aqui pelo que ele está falando na questão não só da inteligência artificial, né? Que é aquilo que eu falei, a gente tem uma inteligência artificial, mas também o pessoal não está sabendo fazer a pergunta ou não está sabendo usar, né? O brasileiro fala assim, quem é o Mário? Você conhece o Mário? A gente criou conteúdo de conscientização disso. Então, assim, como eu posso fazer a pergunta? O que você pode perguntar? O que você pode solicitar e não só perguntar, posso solicitar. Então eu levei um exemplo, falou que o CSV, dentro do WhatsApp eu pedi para ele criar uma tabela comparativa de custos de aplicação e manutenção para diferentes tipos de forro. Ele criou, imagina ele criando uma tabela dentro do WhatsApp. Aí eu falei, caramba, cara, tá ali uma tabela, né? Aí eu falei assim, transforma isso em CSV. Veio a resposta. Dei um Ctrl+C, colei na primeira célula do Google Sheets, separar por colunas. Tabela montada a partir do WhatsApp. Então, assim, quem conhece o que é CSV? Quem sabe pedir uma tabela? Então a gente fez um vídeo falando disso. Assim, como é que você pode pedir? O Caio hoje está respondendo perguntas até gerais, assim, né? Então, assim, como é que eu posso falar que eu tô com um problema dentro de casa, né? Ou que foi uma menina falou que estava escorrendo água pela lâmpada, né? Pela lâmpada do banheiro. E aí ela falou isso, ele falou, primeiro passo, desliga o disjuntor. Então, assim, cara, olha o quanto de informação a gente pode levar para as pessoas de uma forma muito rápida e prática, porque no final de contas nós somos preguiçosos, né? Então, assim, quanto mais energia, água, o caminho mais fácil é onde eu tô indo. Então tá aí, tá disponível. Se não souber escrever, fala, né? Se não era aquilo que você queria ouvir, explica, né? Então um amigo meu fez uma pergunta esses dias e a pergunta foi muito genérica, de um assunto muito específico, um tipo de rolamento de porta, assim. E ela respondeu dizendo que não sabia o que era. E ele falou, não sabe. Eu disse, então diz o que é. Aí ele falou, né? Então isso é um rolamento de porta. Aí ele falou assim, tá, desculpa por não ter entendido, então a forma de regulagem é essa. Então, é doutrinar que não é mais um chatbot. É machine learning já. Ela entendeu, ela sabe o que é, pode conversar, pode fazer pergunta. E aí volta lá para base. Se não tiver pergunta, se não souber perguntar, tu não sabe. Cara, e esse negócio da inteligência artificial é um negócio muito louco, né? Eu gosto também muito de dados. Então, cheguei, peguei o anuário do Cal, aí eu falei assim, me traga o anuário relevante dos Estados Unidos. Aí ele me trouxe. Flórida, tal. Aí porque você antes não tinha, você ia no Google. Sim. Né? Então você ia lá, perguntava pro Google, trazia associações, eu até compartilhei lá no grupo como fazer pergunta. Falei, pessoal, cara, sabe como eu aprendi Revit em 2010? Eu entrava no Google, pesquisava em hindi, pesquisava em outros idiomas que eu sabia que eu não ia achar no Brasil ainda. Né? Então, fazer a pergunta também é um caminho, mas respondendo até ao lado do Cícero que ele falou da educação, esse é um dos papéis que a SPBIM mudou agora para arquitetura, engenharia e construção digital, porque a gente quer ensinar a capacitar agora a obra. Então, eu não vejo que é uma dificuldade capacitar a obra, até porque às vezes o cara tem um budget, ele tem uma vontade ele tem um senso de alocamento, ele quer alocar o custo para resolver determinados problemas. Então tá bom, vamos usar esse seu custo para resolver esse problema. Sim. E amanhã a gente resolve outro problema. E assim vai indo. Então a gente está trabalhando com um as-built agora de uma escola, que ela foi feita todinha em BIM.
em metálica e tudo mais, os caras colocaram TV na obra, colocaram um viewer da Autodesk ali pro cara poder ver o modelo ali. Sim. Mas sabe aquela, começou com uma coisa mais simples, e aí eles falaram que todo dia os caras vão lá, desligam o modelo, olha o que está acontecendo, eles aprenderam a dar o zoom, fazer o comando da pinça ali e tal, então eles começam a entender aquela tecnologia com uma TV, familiarizar com aquilo, e aquilo já agregou algum valor, né? Então a gente também tem que entender que não precisa de algo super complexo para você levar para a obra também. Sim. Né? Porque até eu não ando de ônibus aqui, né? Mas disseram que agora pelo QR Code, né? Tu faz o pagamento por QR Code. Então o cara vai para a obra de ônibus, faz o pagamento por QR Code. Por que não ter um QR Code que abre um PDF em 3D? Já democratizou esse tipo de acesso à tecnologia. Sabe, a pessoa já... Aí tratam o cara da obra como um cara grotesco e burro tecnologicamente, cara, mas o cara usa a tecnologia já no dia. Então, assim, faz uma subestimar, né? É subestimar para dar desculpa, né? Eu acho que também tem um pouquinho de humildade, né? Porque, assim, muitas coisas estão ligadas ao lado humano, né? Mais do que o lado técnico. Então, quando você também junta um ambiente que nem esse, você comentou que vai ter o evento, que tá ali as pessoas certas, né? Tem até um termo que o Paulo Vieira fala que é metanoia, que está no ambiente certo, com as pessoas certas, naquele tempo relevante, a sua vida muda. E é isso também, o cara todo dia tá ali, com aquela mentalidade, com aquele método que ele sempre fez. Cara, a vida do cara vai ser aquilo. Então é o que a gente até tenta nesse podcast, para quem tá assistindo ali a gente, tentar criar esse ambiente que às vezes ele não tem lá na cidade que ele está assistindo esse vídeo, ou está escutando esse áudio, e aí proporcionar isso para eles. Né? Então eu acho que também digitalizar isso eu acho vital, fatal, assim, porque assim, a gente percebeu isso na pandemia, né? A SPBIM só dava treinamento presencial. Vem a pandemia, a gente aprendeu a ser híbrido. Foi quando a gente cresceu. Aí a gente criou o metaverso para poder dar aula no metaverso e trabalhar com o pessoal no metaverso. Então você vai, cara, se adaptando. E tem tecnologia que a gente tenta e não dá certo. Mas beleza, tentou. Mas tentou. Ó, tentamos aqui aplicar o Pomodoro, para outro dia por uma outra solução, e aí já percebemos que o problema não era a tecnologia. As pessoas não estavam acostumadas. Imagina, você chegar para os funcionários e falar assim, ó, cada 50 minutos você vai ter 10 de descanso, remunerado. Aí quando você pega vão me cobrar em outro ponto isso aí. Né? Então assim, ou vai olhar assim, ou ele vai falar, cara, quer saber, eu vou acumular esses 10 minutos e vou sair mais cedo. Então, não tem, né, o que eu tô querendo dizer assim, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, mas a gente, infelizmente, tudo é muito novo. Aí quando eu percebo que essas coisas não funcionam, a gente automaticamente tira, conversa com todos, fala, galera, a gente ainda tá pronto para isso, mas não quer dizer... E aí vai indo, cara. Então, aqui na SPBIM, pelo menos, a gente faz toda terça e quinta treinamento de aprimoramento. A gente está fazendo terças treinamento de inteligência emocional e quinta-feiras técnicas. Então a gente tem que estar o tempo todo ali, ó, sabe? Conversando com o pessoal, porque assim, é isso. E aí o que a gente fez também por exemplo, amanhã entra outro funcionário. A gente criou a nossa plataforma EAD. Então amanhã eu contrato o Cícero, eu já mando todo o acesso pro Cícero, ele já vai estudando, ele já entra na minha empresa já sabendo tudo. Então a gente, né, Jonas, conseguiu, vamos dizer assim, escalar o que era um problema pra gente. E muitas outras empresas que têm 1.000 funcionários, 5.000, que tem uma condição muito maior, não tem isso. E aí você pega uma empresa de 20 funcionários e faz isso. Então eu acho que é mais o querer fazer, e a gente fala que a gente é inquieto, né? A gente odeia a zona de conforto. E fazer a parte de vocês independente. A pessoa pode sair daqui para o concorrente, cara, fizeram a parte de vocês, né? Assim, você não pode olhar para trás. Igual o Thales falou, né? A gente conversou com o Thales. Cara, você tem que olhar só para frente, para trás só olhar o que foi bom, aprender a e segue o Otus jogo. tem treinamento deles lá. E um dia eu perguntei pro Arthur, você não tem medo de criar concorrente? Não, cara, não. Eu vou conseguir tanto colaborador aqui, tanta gente. Quando eu expandir, porque meu processo de expansão, eu sei que aquele cara é bom, eu vou poder terceirizar um trabalho para ele, eu sei que ele foi treinado pela gente, vamos criar uma comunidade. Então esse é o espírito, assim, né? Eu acho que E se ele não fizer, alguém vai fazer? Alguém vai fazer, então... Tu tem que achar meios de reter o teu colaborador, teu funcionário ali, né? Que a gente fala, olhar para a Jacabim, né? O grupo que iniciou, qual é o grupo que está lá ainda, né? Trabalhando. A ConstruFlow, a galera que trabalha feliz, então... Mas é uma mentalidade antiga, né, Jorge? Meu pai tem uma construtora no interior e ninguém entra na obra do outro. Não dá, não pode, cara, passa de carro olhando de fora. E a primeira coisa, quando eu fui trabalhar com ele em 2012, eu vou visitar o fulano. Como visitar o fulano? Eu vou lá.
Você é ousado. É meu amigo. Cara, eu vou lá, vou entrar na obra dele, vou trocar ideia, vou chamar ele pra cá, porque esse é um mundo, cara, colaborativo, senão não adianta. Mas cara. isso Tem também espaço pra todo mundo. Vocês estão abrindo escritório pra gente, eu tô falando o nome de... Pode ser concorrente, pode não ser. Cara, faz parte, né? É a realidade. Eu falo que assim, a gente tem que aprender com o que está acontecendo. Então, para quem está escutando a gente, e independente de ser um concorrente ou não, eu falo, nossa obrigação é pelo menos ser igual ao concorrente. Mas, Dali pra cima. Mas ser extraordinário é ser além disso. E E a gente só evolui com concorrência, a gente sempre Sim. fala isso. Você nunca. Nivelado em cima. Ou com tragédia ou com concorrência. Sim. E outra, foi muito falado no... Você comentou de sempre precisar da capacitação, e ela ainda precisa. O pessoal, eu trago um estagiário. Esse estagiário, ele aprende aqui Sim. a BIM, e ele vai ser um profissional que ele não vai olhar para trás. Não. Ele vai querer continuar trabalhando com BIM. E ele vai continuar trabalhando com BIM, está expandindo esse mercado. E aí vem outro, e ele aprende, e ele continua, e isso vai crescendo. E mais importante, que a gente sempre fez aqui, e que eu acredito que toda empresa que quer estar à frente do mercado, ela tem que fazer. Ela não só está pensando em BIM, ela está pensando em ter profissionais que se adaptam, ter profissionais que estejam abertos para a nova mentalidade. Como você falou, hoje o CAD está ali em cima, né? Sim. Depois vai vir o BIM e tem um monte de tecnologia. Eu fico pé da vida com os caras, com o pessoal aqui dentro, quando ele não tem vontade de aprender o que está... Sabe, cara, Mas isso a gente busca... já discutiu, medicina. mas Tem coisa que é de geração. Busca informação, tem tanta informação, você tem que ser o cara mais atual em tudo. O ChatGPT a gente já estava usando, não tá obsoleto, mas eu falo assim, Sim. se Já não você é olhar, novidade. já não é novidade, já tem outra coisa. E tipo assim, tem essa inquietação constante, porque você vai ser sempre um cara atualizado no mercado. Então, e se a gente consegue, mesmo que a pessoa não fica, mas se a gente está gerando profissionais, se a gente está criando um ciclo dentro da construção civil de pessoas que estão antenadas, que estão buscando essa tecnologia, e a gente trabalha com a tecnologia, a gente tem soluções e tudo mais, esse cara vai ser um potencial cliente, ele vai continuar trabalhando, Sim, ele vai sim. expandir esse mercado. Então acho que o importante é ter, né, esse ecossistema sendo sempre fortalecido e crescendo, buscando esse aprimoramento, trazendo mais conforto, trazendo mais eficiência no nosso trabalho, para parar de ser aquele gráfico que sempre aparece que a construção civil só está acima Sim. da pesca. Sim. Ô Jonas, mas também tem um ponto que o Jonas falou que é importante aí. Porque assim, a gente tem a mesma idade. Então a gente percebe que quando eu fui estudar muita parte de PNL, estudar o lado humano, a gente entende que tem aquela pirâmide que é a pirâmide de Maslow, que é onde a pessoa ela se encaixa. Então ela se encontra. Tem também um documentário muito bom na Netflix, se não me engano, chama, acho que era o 100, alguma coisa assim, que eles fazem a comparação das idades com relação ao desempenho que cada um quer, que um sonha, um quer ser, outro quer ter, né? E isso cai muito também na parte de educação. Porque o cara até então, quando ele está estudando na faculdade, cara, ele vem estudando desde do prézinho. Continua. Né? Então ele não tem um descanso, vamos dizer assim. E aí quando ele se forma, que ele fala, opa, agora eu vou ficar rico, agora eu vou descansar Sim. e vou colher. Aí vem a realidade. Sim. E aí é onde a gente entende que tem que... Vou ter as noites agora, né? Agora vou chegar em casa e não fazer nada. E aí a gente sabe também que tem realidades diferentes, né? Por exemplo, aqui a gente procura sempre contratar pessoas de faculdades diferentes, não dar prioridade para uma faculdade. Estou muito preocupado com o indivíduo e nunca com o diploma dele, né? Então, e aí quando eu fui entender essa pirâmide de Maslow, dependendo do ponto que a pessoa se encaixa, depois você coloca a imagem para eles verem, você já sabe a medida dos comportamentos dela. E aí, com base nos comportamentos dela e no que ela faz, a gente entende como tratar a pessoa, como conversar com ela. Quantas vezes a gente já fez isso, né? A gente também usa bastante Enneagrama, que também é uma parte mais prática para entender para como eu utilizo melhor aquela pessoa, qual é o superpoder dela, que a gente fala aqui dentro, a habilidade que ela tem, vamos desenvolver melhor aquilo, porque às vezes também a pessoa ela idealiza uma coisa, às vezes ela não tem tanta habilidade para aquilo, e aí até ela desenvolver aquilo, né, aquele famoso, você é destro, quer chutar com a perna esquerda, vai demorar um tempo para você chutar muito bem, né? Então, quando a gente começa a entender essa parte de entender o ser humano, que é o que eu foco muito aqui, você entende em utilizar o melhor dele. E é isso, cara, vai para obra, isso vai para projetos, isso vai para gestão. Aí a tecnologia, no final, você vai saber utilizá-la da melhor forma. Porque eu posso ter uma mega tecnologia, eu posso ir lá no ConstruFlow, toma aqui a tecnologia, vou te dar um treinamento. Mas se o cara depois não quiser fazer, ou, por exemplo, o cara quiser sacanear o outro, cara, então por isso que a gente fala, fortalece primeiro a gestão. Depois de fortalecer a gestão,
cria o processo, e eu digo por último a tecnologia. Eu sempre vou por esse caminho. Porque a tecnologia muda, o resto fica, né? Exatamente. Cara, a gente não bebeu e nem comeu nada alucinógeno, né? Mas já que estamos em filosofia, olha que louco, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente é um eterno amador. A gente nasce, não sabe respirar, tá lá dentro de uma bolha de água, de líquido. Tem que aprender a respirar, tem que aprender a comer, tem que aprender a caminhar. Cara, tem que ir pro colégio, tem que começar a aprender, aí começa a namorar, é sexo, é não sei o que, aí tu casa, aí tu começa a conviver com outra pessoa, cara, tu tá sempre no mundo amador. E profissionalmente é a mesma coisa, é o que tu disse, escolinha, colégio, universidade, um mundo completamente diferente um do outro, né? Realidade, depois pós, e aí tu começa a te dar conta que se tu não te der conta que tu sempre é amador e tu precisa aprender aquela coisa nova, tu te acomoda e aí vem a enxurrada e realmente acaba pra ti, né? Então, assim, cara, a gente é sempre amador. E isso na profissão, tu te dá conta, tu é um bom estagiário, depois tu vira um bom engenheiro, os caras te olham, nossa, tu vai ser coordenador. Tem nada a ver. Engenheiro de obra para coordenador de obra não tem nada a ver uma coisa. Um era gerir pessoas, gerar a obra, agora tu vai gerir engenheiros. Completamente diferente. Aí tu vira coordenador de incorporação. Cara, não tenho a mínima ideia. Só porque tu era bom na obra. Aí tu vai indo. Aí, agora foi demitido, tu vai criar a tua empresa. Tu não sabe nada. Tu não é empreendedor. E aí começa o amadorismo da vida de novo, né? Não, e a parte mais louca disso que você falou foi o que eu falei pro Jonas esses dias. Eu falo, Jonas, e a gente que está há um tempo nessa área, quando a gente conhece outras pessoas, a gente consegue já ter um olhar um pouco mais, vamos dizer assim, eu tento não ter um olhar viciado, mas ao mesmo tempo ter ver o melhor daquela pessoa. E aí você já meio que, sabe quando você tenta ver a visão do futuro da pessoa assim? Uhum. E aí experiência. Com a experiência. E aí você vem e fala assim, cara, mas por que o cara... Igual você falou, mas todo mundo quer trabalhar com BIM, mas a gente já teve gente que saiu para trabalhar com cardio para ganhar R$200 a mais. Sim. Então, não necessariamente tem a ver com lembra? Aí eu fui analisar essa pirâmide, entendeu? Porque a pessoa, ela morava com os pais, já tinha uma condição de vida boa e tal. Sim. Então ela não estava preocupada em querer provar algo para alguém. Sim. Então, quando você pega isso para cada ser humano que ele toma uma decisão, seja qual for, na área do que ele está atuando, a escolha do que ele faz, cara, diz muito do que ele vai ser. Porque é aquilo que a gente falou, muitas vezes não dá pra... Por isso que a gente contrata pelo valor e não pela técnica, né? Porque é algo que, se a gente procura às vezes um cara que é incansável ali, que tá estudando, fala, pô, vamos dar mais corda pra esse cara. Mas ao mesmo tempo a gente tem um cara que às vezes não é assim incansável pra esse cara, mas é um cara comprometido. Sim. Então é onde eu falo, a gente gosta muito de futebol, então a gente fala muito da questão de ser um time, que é um dos nossos valores, ser um time, né? Então, quando a gente começou a entender como trabalhar melhor as pessoas, a gente descobriu que tinha uma mega ferramenta ali, e a tecnologia no final pra gente era só uma forma de potencializar aquilo que a gente já tinha internamente. Acho que tinha até um livro que eu vi que era o melhor ativo de uma empresa são as pessoas. Sim. Então, acho que essa parte que ficou em podcast, né? Se deixar a gente falar que é mais horas, né? Horas. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo ser humano, assim, sim. Então, por isso que eu gosto muito de estudar esse lado humano. Mas eu entendo que falta muito lado humano na parte ainda técnica, entendeu? E aí, quando a gente começa a trazer isso para os nossos negócios, a gente dá muito bem, porque o pessoal tá focado muito no técnico. Até quando eu falo para os meus estagiários, vocês vão se formar? Cara, dá uma respirada e foca no lado humano. Eu falo isso. Vai fazer curso de oratória, vai esquece, cara, engenheiro é chato, não é. Vai se comunicar, vai aprender a vender, vai fazer outra coisa que, sabe, vai ser feliz. Vai andar com a galera de marketing, vai ver, cara, porque é outra cabeça, vão ser chamados chato. Cara, sai daqui, tu vai ver que realmente é outro mundo, né? Mas é necessário. Tem que sair do mundo. É necessário desconstruir isso daí um pouquinho, porque a gente veio de uma forma muito, né, maçante. E todo mundo tem alguma habilidade, cara. Cara, alguma habilidade o cara tem. Pode ser que ele não seja bom ali no Revit, cara, alguma habilidade ele tem. Talvez ele só tá no lugar, uma leitura e saber direcionar essas pessoas dentro do escritório. Né? Eu diria que às vezes não é que ele não tá no lugar errado, é aquilo que eu falo, aquele negócio, né? Às vezes eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu falava, pô, será que o Cícero é igual o Júlio? Então eu ficava me espelhando e esperando que você... Não sei se vocês já passaram por isso, quem tá escutando, né? Você fica esperando que a pessoa tenha a atitude, faça aquilo que você faria, entendeu? Ou fale aquilo que você... Depois você descobre, não, cara.
É aquele negócio do show de Truman lá. Você acha que o mundo roda, você vai acordar, o dia tá ali, todo mundo filmando e tá acontecendo em volta de você, cara. E acontecer. Esse é o legal do que a gente falou com o Ricota, né? De viajar e tá em outros lugares, que aí você sai um pouquinho dali e você fala, caraca, eu sou só um grão e sou amador. Então, acho que esse é um dos insights que eu anotei aqui. Pessoal, a gente tá chegando aí no final do podcast, foi 1h40, se deixar aqui. Caramba, batemos o recorde, né? Já tá quase batendo recorde aqui, né? Uma coisa que eu queria pedir umas sacadas pra vocês aqui, né? Pra quem tá escutando aí, qual insight aí vocês deixam, qual comando vocês deixam pra quem tá escutando a gente aí do que a gente falou aqui, o que vocês guardaram aí? Sei que tem muita coisa, mas se quiser dar uma palavra aí. Boa pergunta. Cara, eu acho que um resumo vou botar dessa conversa, né? Porque foi resumir experiência é muito tempo, né? Mas é o que a gente falou sobre estar inquieto, assim, sabe? De querer aprender algo. E às vezes o que a gente quer aprender não é exatamente aquilo que a gente faz todo dia, né? E esse é o ponto, assim. Eu vejo muita pessoa que principalmente questão de estagiário, assim, tem muito aquele apego de estudei muito isso e aí eu preciso continuar nisso porque foi isso que eu estudei. E às vezes não é, cara, não é. Estudou como falou, é um momento. Estudou porque era um momento, era uma oportunidade, mas talvez a tua habilidade está em outra coisa e busca isso, sabe? E pode começar com coisas pequenas, então trazendo pro lado da compatibilização. Cara, será que eu estou escrevendo da forma que é melhor ou eu estou só seguindo um padrão que todo mundo já fez, sabe? Eu estou questionando o que já é feito. Então é uma inquietação que é bom pra gente mesmo, sabe? Na questão da vida. Aquilo que eu perguntei do artigo lá. A gestão que tu pratica hoje funciona, mas está quão perto daquilo que tu acha que é ideal? E se não tá, o que tu precisa fazer para chegar lá, sabe? E às vezes isso pode ser uma mudança que é rápida e pode ser algo que é pequeno, né? Ou melhor, que leva mais tempo. Então é começar, precisa começar e para tudo, assim, a gente aplica muito isso em questão de tecnologia. Então, a IA tá aí, a gente tá estudando. O que a gente fala, você falou, aplicamos, não funcionou. Cara, deixa de fazer, vai pro próximo, mas a gente não pode ficar esperando como a gente está esperando na construção civil há 20 anos para fazer algo porque é caro, porque não é o momento, porque isso é só uma onda, e aí a gente está ficando. Então, quem não testou não aprendeu. E quem já começou e tá na frente, vamos falar isso aplicado a BIM, começou, estudou, evoluiu, funcionou. Pode ser que amanhã isso não é mais, como o Cícero fala, amanhã é o boom, amanhã é outra coisa, mas você aprendeu com esse, no próximo vai ser mais fácil. Só que tem quem escolheu ficar esperando e reclamando que é caro, que falta capacitação, que falta o outro. Então, parar o que a gente vem aplicando, como a gente falou, a gente conversava isso online em 2016, 17, e a gente colocou uma regra, parar de reclamar. Então assim, vamos para um evento. Mas no evento fala que tá caro. Tá, mas e a solução? E quem é que vai falar da solução? Que é o que a gente quer trazer nesse evento aí do final do mês de junho, né, de 2023, que é qual a solução? Beleza, o problema todo mundo já sabe, mas está aqui a solução. O que nós vamos fazer agora com a solução que está aí na mão, né? Então, antes era, mas eu não sei nem fazer login no ChatGPT. Tiramos o login. Mas eu vou ter que entrar dentro da plataforma. Tá no WhatsApp, coloca o link aí, depois se quiser colocar, é só clicar e cair dentro do WhatsApp. Mas eu vou ter que escrever, fala então. Então assim, não tem mais desculpa. O que eu posso usar? Usa para aprender. O que a gente falou, tá todo mundo usando o ChatGPT para fazer pergunta que sabe a resposta. Vou testar o ChatGPT para ver se ele realmente sabe. Tá aí, e quantas perguntas você fez que você não sabia a resposta? Né? Quanto você já testou de coisas que você não sabia? Então é isso, assim, realmente não querer ficar parado para nada, né? Nem para a vida, nem profissionalmente, assim, e buscar o que tem. Se é isso que tem, é isso que eu vou fazer. Quando lançarem algo melhor, eu faço melhor. Top. Obrigado, você falou tudo. Vamos lá. Cara, eu ficaria... O recado do Jorge é muito interessante, sim. Era o que eu ia falar dessa questão da inquietude. Mas daí eu vou acrescentar a inquietude fora da construção civil. Eu acho que falou tudo, ir para outro, faz pós em outra coisa, anda com o pessoal de marketing, anda com o pessoal de vendas, cara. Entenda que o mundo é totalmente diferente da construção e tem coisas muito legais. Se a gente perde para pesca, cara, vai pescar, vamos ver o que a pesca faz de diferente, vai pescar. Aprende e traz para cá. Eu tava vindo, que eu moro no interior do Rio Grande do Sul, então eu vou de carro até Porto Alegre, pego o avião e venho para São Paulo.
Tava ouvindo podcast sobre o mundo Disney, do Jovem Nerd. Muito legal, cara, bem interessante. Jovem Nerd é top. É muito, muito interessante. Aí ele tava dando exemplo do mundo Disney realmente, cara, o encantamento. Então, tu te encanta ao longo do dia e no final do dia tu tem que pegar teu carro e tu chega naquele estacionamento gigantesco. Onde é que tá meu carro? Não sei. Cara, a Disney podia se ralar. Tá, te rala. Tu já fez, já consumiu o meu produto, agora vai para casa. A preocupação deles com o fim do dia. Então tu tá muito alegre, tu tá no auge da alegria, tu tá saindo do parque, comentando com todo mundo, tu quer ver teu carro, pegar o carro e ir pro hotel e dormir. O que eles fizeram? Gigantesco o estacionamento, com muita gente chegando. Eles setorizaram o estacionamento. Então das 9 às 9h30 as pessoas só entram naquele setor. E aí o Jovem Nerd dá o exemplo e ele diz, chega pro cara, perdi meu carro, que horas você entrou? Entre 9 e 9h30, tá no G705. Cara, como assim? Tá no G705. Então, cara, começa a pensar isso Eles poderiam fazer qualquer coisa. Eles poderiam... Não fazer nada. Fazer nada. Já entreguei, já ganhei dinheiro, tchau. Cara, poderia botar milhares de coisas. Fizeram uma coisa simples, cara, setorizaram. Então, assim, quando a gente começa a olhar coisas de fora, então... Pô, como é que a empresa de ônibus trabalha? Como é que, sabe, começa a ver o restaurante, o trabalho que dá um restaurante, o trabalho que está fazendo um monte de coisa, começa a levar para o mundo da construção e aí sim a gente começa a melhorar e ver. Daí a gente sai, ganha da pesca, pesquei, tá, a pesca é tal, vamos igualar a pesca, vamos ver qual é o próximo mercado. Cara, só chorar e fazer evento aí de choradeira não adianta. Então eu acho que é isso, a atitude de cada um. Esses dias falei com meu amigo, um amigão nosso, cara, gente fina, o dia inteiro na internet reclamando de governo. Eu disse, cara, cria a tua empresa, cara, doutrina aquelas pessoas ali no que tu acha importante, divide com essas pessoas, cara, faz crescer o teu mundo, cara. Eu tô fazendo, são 17 pessoas que a gente aprende juntos, a gente o dia inteiro, são 17, cara, pega mais 17 pessoas, cara. Ao invés de tentar doutrinar na internet com coisas qualquer, doutrina 17... Doutrina não. Entendi. Conversa com 17 pessoas e, cara, faz junto. Faz uma mudança, cara. Tá reclamando da ciclovia? Cara, faz uma parte. Anda de bicicleta com mais pessoas. Então, acho que é isso, cara. Faz. Sabe um valor nosso aqui da SPB, que tem tudo isso aí que você tá falando? Gera valor. É isso aí. Porque a gente fala aqui, né? Gera valor. Então a gente começa a transformação ali, né? Você começa com você uma micro transformação dentro do seu núcleo, do seu círculo social ali. A gente começou, cara, eu e o Rodrigo, na indignação da construtora que a gente trabalhava, que a gente chegava, os projetos eram uma porcaria quando chegava, cara. O que a gente... Vamos pro setor de projetos? Nós vamos resolver do Brasil? Não, cara, mas se a gente resolver daquelas 3 construtoras, pô, legal. A gente conseguiu chegar no Brasil, chegou no Andrade Gutierrez, então assim, cara, legal, conseguimos ter uma ampliação, agora temos uma plataforma, a gente quer ir para a parte de ensino, então assim, tomamos corpo, temos investidor nos ajudando nisso, então beleza, estamos aqui fomentando, discutindo, então conversando com pessoas que fazem isso, então eu acho que é isso, é bem isso, cara, gera valor, que tu vai encontrar outras pessoas gerando e... Você acha outros doidos, né? Isso que eu falo. Um doido sempre acha outro doido e um doido tem medo de outro doido. Você fala disso. Acho que é o insight que eu peguei aqui, que é assim, tenha domínio dos dados. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, claro, fora o que vocês falaram, mas eu acho que tenha conhecimento dos dados. Não vai pelo achismo, vai, você falou, 60%, 40%, né? A gente precisa ter conhecimento do que está acontecendo. Porque eu acho que a partir disso você consegue tomar a decisão. Então, eu acho isso muito importante. Por isso que eu perguntei quanto custa um clash, sim, quanto custa uma interferência, quanto custa, porque o tempo a gente não consegue comprar. Sim. Né? O dinheiro você compra, o dinheiro você ganha, o dinheiro você perde, mas isso eu acho que é a parte mais importante, ter o conhecimento dos dados. E sempre possível, o mais simples possível, que seja visual, não fazendo propaganda para o Construflow, né? Mas faça o que a Construflow está pedindo. E a Construflow vai liberar o cupom de desconto agora. Para quem está escutando aqui o podcast. Mas tirando brincadeira essa parte, eu acho que essa parte de ter o conhecimento dos dados, eu sempre falo que assim, até o momento que você não tinha os dados, você sempre fez da mesma forma. Quando você tem os dados, você tem a obrigação de fazer de outra forma. Sim. Acho que é isso.
muito contente aqui por tudo que a gente conversou. É sempre muito bom quando não fica fechadinho, a gente não falou simplesmente de falar o que é o ConstruFlow, como que funciona e tudo mais. A gente discutiu o que é a construção civil, é para isso que a gente criou esse podcast, para trazer esse tipo de discussão. É sempre muito bom, a gente gosta de começar conhecendo como que chegou na solução, porque nessa caminhada ninguém tropeça numa solução genial do nada e funciona. Você teve que sofrer muito para chegar naquela solução, né? E só queria então demais agradecer a presença tanto do Cícero quanto do Jorge. Graças a Deus que mandou uma mensagenzinha para vir aqui trocar uma ideia. Tragam mais pessoas que possam dividir conhecimento, a gente fazer do que a gente falou aqui, né? Independente de qualquer coisa, que o setor cresça com essa mentalidade, mudando talvez essas pequenas atitudes. Vocês falaram que lá atrás vocês já tinham também um trabalho de divulgar o BIM, e então sempre isso, né? Apesar de estar sempre martelando, às vezes é repetitivo, mas pelo menos algumas informações e às vezes quem tá amador, né? Às vezes quem ainda não tá no BIM, tá lá no CAD, vai ser o cara que vai entrar e vai empurrar um pouco mais a roda e vai ver alguma coisa que não tá acontecendo, né? Então eu agradeço demais a presença de vocês dois, foi uma honra aqui a gente poder bater esse papo e é isso. Até brinde, né? Eu acho que vocês tinham que instituir isso, vocês ganharem o brinde dos convidados. É verdade, ó. Subiu na régua. Ó. O próximo tem que trazer agora eu quero ver. Requisito. Você aí que queira vir aqui participar, Isso, traga um brinde pra esse E o próximo vai ser a Embraer, então. Estamos aceitando aviões personalizados também. Pessoal, queria agradecer então aí, mais um bate-papo muito rico. E espero aí que o pessoal siga aí nas redes sociais, o pessoal da ConstruFlow. Depois vocês podem deixar o LinkedIn, o Instagram, pro pessoal seguir vocês. Não esqueçam de dar o joinha aí nesse vídeo, ativar o sininho e compartilhar com algum colega aí da sua profissão, que eu tenho certeza que isso pode levar ele pro próximo nível. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu.